Olá, seja bem-vindo ao Shonen Show, o podcast de animes mais incrível de todo mundo dos vivos e todo mundo dos sobrenaturais. Eu sou a Babi Bug e se você está assistindo pelo YouTube, eu sou a da foto do Hanako. E vamos aqui apresentar nossos participantes. E aí, galerinha? Meu nome é André, um menino precavido, e estou muito feliz de estar presente no segundo episódio do Shonen Show para falar sobre este anime tão marcante. Vocês que estão vendo no YouTube, a minha foto é a do Pinguim. Fala galera, aqui quem fala é o nono mistério da escola Nicholas. É isso aí, eu sou a foto do Steve Careca, é nóis. Bom, como você deve ter visto no título, nós vamos falar hoje sobre Toilet Bound Hanako-kun, que é o como mais conhecido, mas em japonês, Jibaku Shonen Hanako-kun. Em português? E em português, agora que lançou o mangá em português, é chamado de Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome. Ficou assim E mesmo? ficou assim mesmo. Ô, louco. Pô, achei que ia ser Hanako do banheiro, sei lá. Bom, por Eu acho favor. que, eu acho que eles resolveram mudar, assim, porque ia ficar muito estranho, tipo assim, Hanako ligado ao banheiro, coisa assim, sabe? Ia ficar muito estranho. Bom, mudaram. E primeiro eu só vou avisar que essa é uma parte sem spoilers, a gente vai avisar quando vier a parte dos spoilers, então você que ainda não assistiu, quer assistir ou já assistiu, fique tranquilo que estamos numa zona segura, Por enquanto. por enquanto. Então, uma pequena sinopse do anime. Como eu falei já, né, em português ficou Hanako com os Mistérios do Colégio Kamome, e como o título brasileiro, a história se passa nesse colégio, onde há rumores sobre os 7 mistérios. E a nossa protagonista, a nossa heroína, Yashiro Nenê, é uma estudante do colégio e ela ouve esse rumor sobre sobre a fantasma Hanako-san do banheiro. E ela vai lá no prédio abandonado da escola, no terceiro banheiro, no terceiro andar, no terceiro banheiro, bate na porta e pergunta: Hanako-san, Hanako-san, você está aí? E aí ela tem uma surpresa, não é uma garota, e sim um garoto, um fantasma garoto, Hanako-kun. E a partir daí nós acompanhamos a vida dela, como a vida dela mudou depois desse encontro. E é isso. E aí eu quero saber as primeiras impressões de vocês. Eu vou falar a minha, claro. Assim, antes de vocês começarem a assistir e durante o primeiro episódio, assim, pra não ter muitos spoilers. Bom, esse é um anime que me pegou bastante de surpresa quando eu comecei a assistir ele ano passado. Na época, se eu não me engano, ano passado, ou 2019 ou 2020, eu não lembro agora mais ou menos quando saiu, mas que ele estava sendo lançado semanalmente, né, cada episódio. E quando só tinha saído 2 episódios, a Babi, ela me recomendou, ela falou que estava muito animada e a gente assistiu o anime inteiro saindo semanalmente. Então assim, esse anime me representa muito por ter sido uma fase legal da minha vida que eu tava acompanhando ele, assim, eu tava me divertindo bastante com a Babi. E quanto à história em si, eu achei muito criativa logo que eu vi todo esse negócio de que basicamente é a loira do banheiro versão otaku, né? E de modo geral eu gostei muito da história. E você, Nicolas? Desculpa, eu gritei. Velho, primeiras impressões, eu achava que eles eram uns bebê, porque tipo, eles têm uma cabeça gigantona assim, e Compreensível, sim. sim, isso tipo, quando eles falaram que tava no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei tipo, what the fuck? Pensou que estavam no primário, né? Então, claro. Daí, o que mais? Eu achei a história muito legal. Eu acho que passa uma vibe de mistério bem legal. Tipo Gravity Falls, mas de uma maneira diferente. Mas eu gosto bastante e eu recomendo pra quem já viu Gravity Falls ou aquele reboot lá do Scooby-Doo. E basicamente isso. Nossa, realmente, tem uma. Eu não sei se Gravity Falls, mas você falou agora a vibe do reboot do Scooby-Doo. Cara, eu acho que você, em alguma coisa você acertou aí. Bom, Não, e, agora deixa eu e falar a tu, minha, Bug?
A minha primeira impressão foi assim, eu vi um garoto bonitinho ou uma garota bonitinha num pôster, assim, num pôster, né, numa imagem na internet colorida, assim, porque as cores do anime são muito boas, e eu bati o olho e falei: "Que gracinha". E eu já senti, assim, uma conexão entre a gente, assim, tipo, Hanako e o banheiro. Mentira. Mas, eh Tá? em questão de eu bati o olho e eu percebi, esse é o meu tipo de anime, eu tenho certeza que eu vou gostar. E dito e feito, eu assisti e me apaixonei, tanto que eu considero um dos meus animes favoritos, assim. Porque tem uma coisa, eu gosto de shippar 2 personagens, eu gosto muito. E esse anime, ele além de desenvolver muito bem, assim, em questão de construção de mundo, em questão de desenvolvimento de personagens, tudo, ainda tem aquele romancezinho, assim, pra me deixar feliz. Então, eu adoro. E é isso. Então, a minha primeira impressão foi: eu tenho certeza que eu vou gostar, acertei. E minha segunda impressão foi o acertei, assistindo o primeiro episódio. Tudo bem. E como já ficou implícito, né? Vale mencionar que é tanto a minha quanto a da Bárbara a segunda vez já assistindo. É, E foi a sim. primeira vez do Nicolas. Uhum. Não, e da segunda vez, que nem você tinha falado antes, eh, eu gostei ainda mais É, eu assistindo a segunda também. vez. Tipo, eu entendi, coisas que eu não tinha entendido antes, que eu achei que eu tinha Pois entendido é, antes. pois é. Nossa, eu me senti muito. Nossa, será. Que é isso? Eu prestei atenção na primeira vez Aham. que eu assisti? Não é possível que eu A tô gente assistindo assistia isso. semanalmente, né? E a gente É, sabia o que acontecia de uma semana pra outra. eu acho que foi esse tempo, assim. Eu acho que a gente ia esquecendo de uma semana para outra, quando a gente ia completando. Uns parafusos se perderam no meio do caminho. Mas. Bom, então vamos. O nosso quarto host aqui, ele já assistiu também, o Murilo, mas infelizmente ele não pôde comparecer hoje. Pois é, né? Ai, ai, viu? E, bom, parte com Ah, spoilers? não, só antes de ir para spoilers, vamos, assim, para que é uma discussão assim, sem spoiler, o que vocês acham da arte? Porque, como eu falei, eu bati o Não. olho, nossa, linhas grossas, cores. ah, as cores são ao mesmo tempo vibrantes, mas elas combinam muito, ao mesmo tempo são. ah, eu não sei nem explicar, gostosas de ver com o olho, assim, tem Sim, a sim, é paleta de muito cor agradável, né? é muito, muito. E dá uma sensação boa, e dá essa sensação de mistério, assim, Sim, combina. tanto a palheta de cores quanto até mesmo o estilo artístico, na minha opinião, foram duas coisas que realçaram em muito a própria intenção, o próprio enredo da obra, né? E você vê todos aqueles detalhes assim, preto e branco, que apareciam no começo dos episódios, toda a estética do. E junto com o áudio, assim, do rádio falando, dava aquela vibe, assim, de mistério, mas um mistério escolar mesmo. Que tem essa parte mais, que puxa mais pro lado infantil desse estilo artístico. E eu acho que é muito bom mesmo. E usa essas cores que eu não sei, não sou artista, né? Mas não é assim, cores. Talvez seja cores pastéis, eu não sei dizer exatamente, mas que dão bem aquela vibe assim do crepúsculo, da noite, assim, que é quando vários eventos acontecem. Sei lá, eu gosto bastante. Nossa, eu concordo muito com os dois. Eu acho que a arte combina muito bem com esse tom de mistério e tal. E basicamente isso, acho que é muito bom. Bom, então vamos para a parte com spoilers. Fechou. Tá Vocês avisado. recomendam um anime logo de começo Eu aqui? recomendo, eu recomendo para qualquer um, para todos assistam, porque é muito bom. Também. Recomendo também. Então, todos recomendamos, então vamos para a parte Não, não temos com um Zé spoiler. Hater que nem no último episódio, né? É, eu imagino que as nossas opiniões vão ser bem menos divididas do que no último episódio, mas eu já tô prevendo que nesse episódio a gente vai fazer várias comparações com a Fu, com a protagonista do Undead Unlucky. É, porque, né, vamos comparar uma personagem bem desenvolvida, bem feita e a É a Fuco. Fuco. É. Bom, então vamos discutir um pouco do enredo. E aí, André? Iniciando zona com spoilers. Zonas com spoiler, já disse. Discutir o enredo agora então, né? Uhum. O que você achou? Ok,
Bom, não, mas vamos começar do começo, né? Eu quero saber assim, o que vocês acharam, primeiro de tudo, da ideia de modo geral, assim, do anime, do conceito inicial da loira do banheiro otaka. A loira do banheiro japonesa. É, É, porque isso é um negócio que, assim, todo mundo já teve disso, né? De criancinha, assim, de loira do banheiro. Eu me cagava de medo. não, não, completamente. Não, e foi isso eu devia ter falado nas minhas primeiras impressões. Foi tanto que quando eu fui te apresentar o anime, eu falei pra você que a história era meio que uma loira do banheiro japonesa, só com um garoto. E assim, a ideia geral da história em questão de é, tem o mundo dos humanos e o mundo dos sobrenaturais, meio que o mundo dos fantasmas, dos espíritos. Mas uma coisa que inova muito na história, que eu achei, é esse negócio que eles desenvolvem conforme o anime vai passando, das fronteiras. Uhum, E que é tipo como se fosse um limbo, né? Entre. Não é o mundo dos mortos, não é o mundo dos vivos, é o limbo entre o mundo dos vivos e dos sobrenaturais, então dos fantasmas. Eles não estão, assim, uhum, eles uhum, não estão 100% mortos, né? uhum. Então, eu achei muito criativa também. Eu gosto muito do fato que se passa numa escola, mas eles falam, né? O Anakun ele explicou que há outras aparições, há fantasmas e espíritos ao redor do mundo. Ele contou brevemente que rolou na história, assim, já no mundo. Então, há em outros lugares. Só que ele seduz e fala: não, a gente vai contar a história desse lugar aqui, mas também dá para assim, dá para trabalhar muito bem, dá para abrir para várias questões só dentro de uma escola. Eu acho que é muito bom, muito bem desenvolvido assim. O que você acha, Nicolas? Então, primeiramente eu queria falar que o plot em si eu gostei bastante. É um plot que eu acho que todo mundo já vivenciou, que é essa questão de ter algum mistério na escola. Uma vez eu lembro que meus amigos da escola antiga que eu Ah, nossa, eu quero muito eles. ver o que tu vai falar. Não, é algo simples, mano. Tipo, mas tipo, eles trancaram lá no banheiro, tipo, trancaram todo mundo lá. E daí eu me cagando de medo, eles falaram: a gente vai invocar a loira do banheiro, sei lá o quê. E eu com o cu na mão, velho, eu fiquei cagado de medo. Daí eles fizeram lá a invocação e eu, puta merda, eu vou morrer, velho. Só que daí não aconteceu nada, mas daí eu achei, puta merda, eu vou chegar em casa, a loira do banheiro vai estar lá com uma faca na mão pra me matar. Olha, só falando de Você já chegou a entrar no banheiro feminino pra invocar a loira do banheiro? Não, mano, não Eu cheguei. já, Meu Caraca. Deus, te juro. meu Deus. Bom, Acho que por isso que não funcionou, meu. não, e Como? você falou de Então. faca, e É loira, realmente, não loiro, né? você falou de faca, e realmente o Hanako ele usa uma faca. Tem uma coisa, em questão de em questão de como eles desenvolvem os mistérios em si, conforme a gente vai vendo, cada mistério tem esse negócio das fronteiras, e, pelo visto, cada um morreu de um jeito, né? E pelo que eles falam, assim, em questão do Cole, sempre ele começou a tentar procurar meio que as questões porque os sobrenaturais estão ali, por que eles estão fazendo, por que eles não morreram diretamente, porque eles são fantasmas. E isso está muito ligado também com a forma que eles morreram, talvez, né? Assim, o Hanakun, ele, ele morreu e ele matou o irmão dele com aquela É, faca. E aham. ele continuou fantasma com aquela faca. Então, tem muitos mistérios dentro dos mistérios. É isso Uhum. que tem. Isso entra bastante até no que eu queria comentar, né? Que eu queria falar, tipo, do que eu achei do primeiro episódio e tal. Uhum. E duas coisas que esse anime acertou pra mim, logo de início, são tanto na criatividade quanto no mistério. Porque assim, eu sou muito fã de assim, ideias que eu nunca vi serem exploradas antes em animes, em mangás. E assim, o que mais tem é desenho, anime, mangá de fantasma, né? Uhum. De um fantasma, de aparição, de sobrenatural. Mas eu nunca vi tipo, ser abordado da maneira como eles fizeram pra, tipo,
falar dessa parte específica, que é uma coisa que muito mais gente realmente tem contato, que é de Uhum. rumor de escola, que é de loira do banheiro, desse medinho que dá nos estudantes, pra esse tipo de coisa. E óbvio que aí Não, eles estão esse no ensino de. médio e isso pra gente pegava muito mais assim, no fundamental. Mas da Aham. mesma forma eu achei muito legal. E a outra coisa que me pegou bem de jeito, assim, que eu gosto muito de quando séries, animes fazem isso comigo, foi o mistério. Logo de cara, ele já apresentou o anime em si, ele já apresentou muitas perguntas, né? Então, ele começa falando assim, que tem 7 mistérios. E eu tô pensando aqui, porra, como assim 7 mistérios? Qual um? Qual. O Hanako é o 7, mas qual um? Tem algum mistério secreto? E o que eu mais quero saber é qual é cada um dos 7 mistérios. Inclusive, eu tava dando uma folheada no mangá. A primeira página lá, a Babi viu, fala que quem descobrir a verdade por trás desses 7 mistérios, com quem fizer isso, vai acontecer alguma coisa que eles É. não deixam claro. E eu fiquei muito curioso com isso. Eu gosto desse senso de. Ah, tem tantos mistérios assim e eu vou descobrir pouco a pouco qual é cada um. E, além disso, toda essa parte da backstory do Hanako, que a gente não sabe quem ele é, qual é a da faca dele, é, quem ele matou, que mais pra frente a gente aprende, mas a gente não sabe as circunstâncias ainda. E é tudo uma coisa que me prende muito, e conforme o anime inteiro a gente mantém nesse mistério. E os próprios personagens, eles ficam investidos nesse mistério. Então isso dá muito gosto de assistir, tendo esse Não, mistério como o ponto principal do show. parece que você tá tentando descobrir junto com a Nenê, junto com Então o Gon, descobrir né? junto com a Nenê, Não, justamente. então, e esse que é o negócio, por isso que eu acho o primeiro episódio genial em Eu quesito de. gosto muito do primeiro episódio também. Então, ele, além de prender a atenção em questão de, olha, tem esses mistérios, você fica curioso pra saber, ok, tem esses 7, mas, primeiro, qual o critério pra ser um dos 7? Não, logo no começo eu tava com muita dúvida, assim. Eu queria saber, Não, nossa, seria um mistério? 7? Então, você começa, só tem 7, assim, e aí depois você descobre, não, tem vários, só que tem São várias 7. aparições. Então, só que tem 7 principais, e você descobre mais pra frente que o Hanako é meio que o chefe, meio que o líder, né? Uhum. Por que ele é o líder? Por que ele é tão forte? Logo no primeiro episódio já planta também esse negócio de por que o Hanako é tão forte, que até agora a gente já terminou a primeira temporada, a gente não sabe por que o Hanako é tão forte. Aquela sereia que ele luta, que é uma aparição externa que aparece na escola, ela vira e fala: que isso? Não, é o que um mero mistério escolar pode fazer contra mim, uma aparição de sei lá quantos séculos, sei lá o quê. E o Hanako vai lá e derrota ela, expulsa ela de lá e ela fica, como é que ele é tão forte? E eu não sei como ele é tão forte. Até agora, eu não Uhum. sei. Uhum. Eu quero saber. E outra coisa muito boa que logo no primeiro episódio já vemos um desenvolvimento de personagem da protagonista da Nenê, Aham. em questão de, eu queria, ela fica toda nesse negócio de, eu quero que ele goste de mim de volta, mas no mesmo episódio ela se toca que, nossa, que nem o outro crush dela, eu nem cheguei a falar com ele, né, nem interagir com ele, e aí o Hanako falou aquele negócio de que, Qualquer um basta. qualquer um serve pra você, e ela aceita a crítica e vira e fala, nossa, ele tem razão. Então, assim, já tem um desenvolvimento logo no primeiro episódio, e faz sentido. O que você acha, Nicolas? Acho que esse desenvolvimento aí da Nenê, tipo, é o ponto inicial para desenvolver a história. Eu acho que funciona muito bem. Eu acho que eles respeitam ao longo da obra, né? Esse sentimento dela de buscar alguém sempre. E não fica algo jogado só no primeiro episódio, né? É algo que Sim, se mantém. Uhum. realmente. É bem legal, né? Que por mais que a Nenê, no começo da obra, e óbvio que depois a gente vai falar mais a fundo dos personagens na sessão do podcast, mas que não é como se ela simplesmente superasse a personalidade dela, mudasse completamente no começo porque o Hanako falou com ela. Não, ela continua sendo daquele jeito, toda vaidosa, toda gado. E, nossa, eu adoro isso. Eu adoro a personalidade dela. Mas eu posso falar um negócio? Aham. Tipo, do que você tava falando, Babi, sobre dessa relação da Nenê com o Hanako, uma coisa que, assim, eu interpretei dessa forma, e eu achei essa interpretação bem importante, foi basicamente sobre como, no primeiro episódio, é,
ele começa com a Nenê é, tendo, assim, a personalidade dela à mercê de uma força externa, que são as pessoas que ela gosta, e você tem o Hanako, que é uma aparição, que também tá à mercê do que as pessoas pensam dele. Por quê? Porque a Nenê, ela muda de acordo com o que os caras que ela gosta, que ela julga serem bonitos, assim, eles acham que é feminino e ela se modifica por causa disso. E o Hanako, literalmente, ele, sendo uma aparição, ele é obrigado a mudar por causa dos rumores. E com o encontro desses dois personagens, a Nenê, ela aprende com o Hanako a mudar, assim, não depender dos outros pra ser quem ela é. Assim, ela deixa de depender do que os mais velhos, os que os crushes dela pensam pra definir o que ela é. E o Hanako literalmente tem uma maneira, por meio do elo que ele cria com a Nenê, de mudar os rumores e não ser mais refém do que os outros pensam dele e que falam dele. E eu achei isso sei lá, uma intersecção muito legal entre os dois. Não, nossa, agora que você falou isso, minha cabeça deu uma explodida, assim, você tem completa razão e isso é genial. É, né? Nossa, Mas antes você tinha falado que eu estava errado sobre isso, não é, dona Baby Bug? quando eu falei isso? Uns dias atrás, né? Eu lembro, mas Eu não fico feliz lembro que disso você nada. concorde comigo. Não, não, eu acho, você pode não ter explicado direito. Agora, ouvindo você falar, faz todo sentido e eu concordo. E isso é muito bem pensado, não é, Aham, Nick? aham. É super bem pensado, eu também acho. Nossa, demais. E. Bom, não, e a gente vai acompanhando, né? E aí tem a parte do Smoke, é meio que, né? Vamos Aham, ver aham. a primeira aventurinha, né? É quase um Inclusive, Monster of the Week, né? meio Ladybug vibes. Ah, mas tem uma coisa sobre o Smoke, que eles aparecem em todos os episódios depois, que eles Sim, são umas gracinhas. coelhinho de Ah, chiclete. mas, ó, na escola, quando você tava falando que, mais próximo da gente, quando eu estava na escola, tinha essas coisas de loiro banheiro, não sei o quê. E eu já tinha discutido com meus amigos, inclusive um deles era o Murilo, que não está aqui hoje, que, nossa, parece que as Parece que ele coisas. morreu, né? Eu falei, não, ele virou sobrenatural, gente. Ele Ixi, é um fantasma agora. Ah, respeito. Mas então, desculpa. eu já comentava com eles assim, nossa, parece que as coisas somem aqui, né? Tipo, eu derrubo a borracha no chão, a borracha cai num buraco negro aqui no É meio do uma coisa chão, né? desgraçada isso, né? Não, some material escolar. Material escolar é uma coisa que está predestinada a ou ser roubado pelo colega ou sumir. Ou os dois, tipo, dá na Uhum, mesma quase. uhum, E os mocks são exatamente isso. E eu achei muito bom pegarem esse conceito, tanto que da primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eu já conversei sobre isso. aham, Uh, mas em questão de uma. Não é um medo, assim, não é um monstro realmente perigoso, o Smoke, né? Serviu muito para mostrar uhum. esse negócio que você Dos falou de que rumores. quando os rumores mudam, a aparição tem que mudar, tanto que o Hanako explica, ela tem que mudar, senão ela vai ser expulsa do mundo dos vivos, né? É, eu achei E. bem interessante isso. Aham. Tanto é que me faz pensar, e depois eu até quero saber das teorias de você e tal, de vocês, se no futuro, assim, vai acontecer algo do Hanako ter que ter rumores sobre ele modificados e ele tem que contrariar, mas É. daí ele acaba sendo banido do mundo dos mortos, algum negócio assim. Ai, não Mas quero que ele seja bonito, não. todo esse negócio dos rumores eu acho bem interessante. E é algo que, assim, você vê que a existência de uma entidade sobrenatural ser dependente do pensamento alheio sobre ela não é algo novo. É algo que a gente já viu em tipo. Eu acredito em fadas, então as fadas têm que ser acreditadas para elas existirem. Na origem dos Guardiões, que eu tinha falado da outra vez lá com vocês, também, né? Tipo, que eu acho que tem algum negócio disso, que eu não cheguei a ver o filme. Mas que o Jack Frost, ninguém lembra mais dele, aí não vem ele, algum negócio assim. Mas esse negócio, do jeito que eles implementaram, como sendo assim, rumores de escola que mudam como as aparições são, eu acho uma coisa bem legal. E eu achei muito bacana também de ter se criado esse elo
entre o mundo do o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, assim, por assim dizer. Ter se criado esse elo entre esses dois mundos por meio do Hanako e da Nenê, pro Hanako ele poder mudar os rumores com a ajuda dela. E é basicamente isso. Qual foi o arco favorito de vocês, se vocês não tiverem alguma coisa mais pra falar? Tipo, arco assim, né? Num anime Temos de 12 muito a episódios. falar. Não, temos muito pra falar, mas, bom, diga, Nick. Eu queria falar que eu gosto muito do arco das escadas em Misaki. Eu acho que aquele conceito lá deles pisarem no quarto degrau, daí eles morrerem e, tipo, cair o sangue do teto, acho que é um bagulho muito legal e que, tipo, é uma coisa que eu pensaria na minha Uhum. infância, assim como o negócio das coisas que somem, lá do Aham, coelhinho aham. lá. Mas é cabuloso, né? Pisar no quarto degrau, você some. Sim, e tipo, eu acho que seria muito viável isso acontecer na vida real. Não de sumir, né? Pisar no quarto degrau e sumir. Mas, tipo, você falar com Bem seus viável, amigos. né? É, daí, tipo, não pisa no quarto degrau e, tipo, todo mundo não pisa mais, tipo, do É, teu seria muito grupinho. louco. Aham, e eu acho que, nossa, eu gostei muito desse arco. Aham. E eu acho que é um dos que aplicou muito bem esse conceito de mistério aí e Sim. dessa relação entre os É. alunos e os mistérios. E de lenda escolar, né? Que ela fica tudo no. Ah, reúnam as partes do meu corpo. E sem contar que esse arco, assim, comédia espetacular. O momento mais engraçado do anime inteiro, pra mim, tá nesse arco, que é a Nenê achando o sutiã gigante e indo mostrar pra eles, e eles, tipo. Acho que tem alguma coisa estranha com você, né? E ela, não, tô normal aqui, tô com o meu peitão. E aí cai o sutiã e eles olham e ela morrendo de ver. Nossa, eu acho tão engraçado, eu amo tanto a personalidade da Nenê, cara. Não, é muito bom também. Ela pega, sempre que ela fica nesse desespero, ela pega a coisa e joga longe, grita. E Sim, ela aí joga ela faz. longe. Não, Muito bonitinho. acho que a voz. Não, depois eu falo isso no personagem, mas a voz dela é espetacular. A dubladora fez um Não, ótimo trabalho. mas ó, você perguntou qual é o arco favorito. Se você fosse perguntar pra mim, ano passado, assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu ia falar que eu não gostei tanto da Mizaki assim, tipo, eu gostei em questão de desenvolvimento, que a gente conhece aquele negócio dos Yorishiros. Aham. Eu É, falei ele, é certo? um arco que realmente expande muito a construção de um É! mundo sobre como funcionam as aparições, né? Com o Yorishiro, com a fronteira. Uhum. Então assim, mas quando eu tava acompanhando, né, pra mim foi, digamos, entre aspas, o arco mais longo, porque durou 2 episódios, então teve parte um, Sim. parte 2. Então pra mim eu fiquei meio. A parte um foi, assim, só meio sem nada, e a parte 2 foi muito boa. Mas depois eu Uhum. reassisti de novo e eu achei um bom arco, então não é o meu menos Uhum. favorito, eu gosto bastante. Mas o meu do ano passado, assim, se você me perguntasse, era o da árvore das confissões, porque. Quase não é um arco direito também, né? Quase que não é um arco. Não, não, eu tô falando, eu do ano passado, É um porque foi. episódio. Eu sei, porque foi aquele que aconteceu esse momento entre a Yashiro e o Hanako que deu um desentendimento completamente compreensível, que acontece isso muito em vários tipos de, assim, qualquer produção audiovisual sempre tem aquele personagem, aquele desencontro de, Ideias. digamos, pensamentos, ideias entre personagens. Pro Hanako tava óbvio que, ela é minha assistente, eu tô chamando ela pra ir até a árvore, porque a árvore é uma aparição, então, assim, ela deve ter entendido que a gente vai lá, né, resolver o negócio da aparição. E a Nenê que tava cultivando aquele negócio de, será que o Hanako gosta de mim? E a Oi ainda incentivando, falando, certeza que ele vai te chamar pra árvore. Ela já tava pensando em outra coisa. Então, quando teve esse embate que a Nenê começou a chorar, meu, eu achei aquele episódio assim, eu comecei a chorar junto a primeira vez que eu ouvi. Então, eu fiquei muito Tadinha. triste. Não, e foi Ai, um choque, foi triste pra mim também, ai, sabe? meu Porque eu Deus. fiquei, não, eu juro, eu acho que da primeira vez que eu assisti, como eu já falei, e que às vezes que eu achei que, nossa, será que eu não prestei atenção na primeira vez que eu vi? Tipo, eu tô me surpreendendo mais assistindo da segunda vez. Eu acho que da primeira vez que eu assisti, eu de verdade pensei que nem a Nenê que o Hanako tava sério. Ah, Pra foi mim, eu acho inocente que da primeira então, vez que eu vai. assisti, eu achei que
Não, sim, mas eu tô falando, pensa eu, que, tipo, muitos dois estavam semanalmente esperando o episódio, chegou esse, e aí você ficou o tempo todo do lado da Nenê, vendo da perspectiva dela, Aham. que você entra um pouco na cabeça dela. E eu acho que na primeira vez que eu assisti, eu entrei na cabeça dela e ela tava tudo cultivando isso que eu achei que mesmo que ele tinha se declarado. Eu fiquei, ai meu Deus, ele declarou não sei o quê, eu tava junto com ela. E não foi. E aí, da segunda vez que eu assisti, eu me senti um pouco Traída. meio, né? Não, a segunda vez que eu assisti, eu fiquei, Tá. nossa, eu sou burra, né? Não é possível que ano passado eu realmente, assim, eu enxerguei melhor a situação. Mas hoje em dia, eu acho que o meu arco favorito é o que a Nenê, ela vai. Ela é pega pelo outro triozinho do mal lá, a Sakura, o garoto que eu esqueci o nome agora, que. O nome dele é complicado, esqueci o nome agora, que parece um gatinho lá de cabelo castanho, e o Tsukasa, e aí ela é Calma, eu presa posso lá, fazer né? um adendo? Posso fazer um adendo? Só porque Diga. senão vai ficar muito depois. Pra vocês terem uma noção do nível de fangirl da Babi, na época ela tinha uma fanpage no Instagram do Hanako-kun. Aham, Ela chegou ficava a postando 1.500 fotos do seguidores. Hanako. 1.500 seguidores de fangirl. Pois é, pois é. Incrível. Eu posso fazer um adendo? Pode, claro, colega Nicolas. Faça quantos adendos julgar necessário. Eu não vou falar da página da Babi, relaxa. Eu vou falar uma coisa que você falou, Babi, desse arco aí que a Nenê foi raptada. E como ela foi Uhum. raptada, foi da seguinte maneira, né? Tacaram água nela, ela virou xuxi lá. Sim, eu acho incrível. Incrível o fato que ela vira um peixe. Ela vira um peixe quando ela toca em água. Esqueceu de comentar isso logo no começo. Né, Ela eu vira ia um peixe, comentar, eu ia até galera. deixar para mais tarde, mas é muito louco assim que ela vira um peixe que realmente isso é algo que é utilizado pelo plot, assim. Sim, não é Nossa, você que tá eu ia nada. fazer uma crítica ao contrário, porque Oh, eu meu acho que Deus. às vezes é subutilizado esse conceito que eu acho Você muito acha? legal. E dava para ser muito Ah, mais utilizado. Teve até um outro episódio que eu achei que iam desenvolver mais dessa coisa aí de ela ser a princesa dos mares lá e tal. Só que acabou não dando em nada. Foi um episódio fechado. uhum. E. Puta, agora esqueci o que eu ia falar, velho. Ela podia, tipo, trabalhar de espiã, assim, né? Tipo, colocava um aquário e ela dentro de peixe e ela ouvindo o que as pessoas falam. Nossa, Eu não, acho isso que seria, ó, Big Brain, mano. Big Brain, Big Brain. Não, mas já que a gente entrou nesse negócio, assim, uma coisa que a gente não deixou claro aqui, em questão de. A gente não comentou em cima, o laço deles é completamente. Assim, é só por causa da escama da sereia. Os dois comeram a escama da sereia, eles estão ligados. E agora a Nenê consegue tocar nele, o Hanako consegue tocar nela. Que bom, né? Pra ter uma relação amorosa, por um beijo, assim, né? Eles precisam poder tocar um ao outro. Eu já fiquei pensando nisso, tipo, ai, que graça. Mas. Mas a primeira vez que eu assisti, assim, eu fiquei com muitas dúvidas. Tipo, ok, dividiu a maldição, entre aspas. Mas se molhar o Hanako, tipo, você cria um fantasma. Não vai É virar um peixe, verdade, né? né? Por que ele não vira um peixe também, né? Precisa ser uma água fantasma? Não sei, tipo, ou ele simplesmente Água não vai virar um. benta. Água. Mas termina aí de falar do seu arco favorito, que eu quero falar do meu também. Tá bom, tá bom. Não, e ela é sequestrada lá, né? E ela meio que é presa lá na cadeira, ela mergulha no negócio e ela cai naquele lugar cheio de. Não é nem uma fronteira, não é nem no mundo dos vivos, nem no mundo dos mortos, não é nem fronteira. É outro lugar perdido no espaço, no tempo, que o Hanako falou assim, tipo, que nem ele consegue se achar lá. Ele manda o Hakujodai lá dele procurar a Nenê, e a Nenê tem que achar a porta que condiz assim com o espaço, não necessariamente o tempo, mas o espaço que ela tá, ou seja, na escola, no universo da escola dela. E eu achei isso, assim, muito, muito louco, também porque ela Muito encontra o louco que Hanako ela no passado, né? conseguiu achar, né? Não, e eu gosto muito desse episódio por essa construção, porque a gente já tinha construído antes que nesse universo, nessa narrativa, nessa história, tem, entre aspas, um presente, passado e futuro definido. E ainda a gente é introduzido por esse lugar que é meio perdido no espaço, no tempo, como se as coisas estão acontecendo em vários espaços, em vários lugares ao mesmo tempo, e acontece a mesma coisa o tempo todo. Tipo, é certinho, presente, passado e futuro, mas aí temos o Hanako que
driblou o futuro. Bom, e nesse mesmo episódio tem aquele momento lá que o Hanako ele pede desculpa pra ela, lembra? Pelo que tinha acontecido no episódio dos Danis e abraça ela, eu acho essa cena linda, assim, então eu gosto muito desse episódio. Mas diga o seu episódio favorito. Bom, as minhas partes do anime favorita, em segundo lugar, tá as Mizaki Stairs, as escadas Mizaki. Eu gosto muito porque é meio que o arco narrativo assim que demonstrou pra gente como funciona o combate a um dos mistérios. E mostrou, né, tudo o esquema lá, a construção de mundo, do Yorishiro, da fronteira deles, que eles são mais fortes. Mostrou como eles podem ficar deturpados por causa dos rumores. Isso tudo eu achei muito legal, foi muito bacana que foi, tipo, esse arco, assim, entre aspas, de 2 episódios, logo de cara no começo do anime, né, a partir do terceiro episódio. E deu um senso bem grande, assim, de risco que eles estavam envolvidos. E mas o que eu acho que eu mais gostei, assim, foi do aspecto da backstory, que é por meio da destruição do Yorishiro que a gente descobre a backstory e tal. E eu acho que eles utilizam um artifício muito interessante pra mostrar pra gente a backstory dos personagens, que é por meio da Nenê, que sendo ela a sacerdotisa e a ligação do Hanako com e a maneira, assim, ela é a sacerdotisa que consegue se conectar ao mundo espiritual. Quando ela destrói o Yorishiro, ela é transportada pra backstory, pro passado da aparição em questão. Eu acho isso muito genial, porque além de ser uma forma do espectador ver o que tá acontecendo em primeira mão assim, sem ser simplesmente um flashback pro passado, dá assim um grau maior de importância pra Nenê, que mostra que é algo que é, tipo, só ela assim pode fazer naquele contexto, e também demonstra assim as reflexões dela sobre o que aconteceu no passado. E eu gosto muito disso, além de. E sem contar o fato que constrói uma linguagem visual pra quando isso acontece por meio da quebra do Yorishiro, que eles colocam aqueles triângulos no fundo se quebrando, que é reutilizado no futuro, até quando quebram o negócio lá do Mitsuba, que nem mostra muito bem, mas a gente vê os triângulos e a gente sabe que aquilo era um Yorishiro, a câmera dele. E por essa parte da backstory, por ser uma construção de mundo tão legal, sei lá, um senso de risco bacana que mostra a importância da Nenê, eu gostei bastante das Mizaki Stairs. Mas o meu arco favorito em si... Peraí, antes de você ir no seu favorito, só de comentar que isso é uma coisa que é muito bem trabalhada em Hakon, é que não é forçado. Eles não. O que impulsiona a história pra frente é meio que os sentimentos da Nenê e ela querendo descobrir o Hanako junto com o espectador. Sim, Então, você quer ir sim. descobrir e não fica forçado, tipo assim, nossa, como é que vamos fazer pra mostrar a backstory dessa aparição, né? No caso É. da Yako, né? Que é o negócio da Mizaki Stairs. Não fica forçado, tipo, não vamos botar no meio do nada esse flashback. Não, quando a Yashiro, você está junto com a protagonista, sabe? Parece que você é ela, assim, quando ela tira o Yorishiro, você descobre junto com ela a backstory. Então, é meio que o tempo todo você se informa junto com a Neném. Então, não tem algo que você, É muito legal espectador, isso. sabe e ela não, A né? gente pega bastante coisa da perspectiva dela. Sim, por isso que... sou muito influenciada, né? Que nem o Aham. negócio do episódio da confissão. E o que você acha, Nick, antes do André ir pro favorito dele? Os olhos dela são os nossos olhos, né? Então, Olha tipo, só! Caramba, Uia! que bela frase, colega. é muito incrível. Basicamente isso aí, minha análise. Pode Caramba, continuar. completa. Não, Mas direto direto ao ponto, curto e é isso. grosso e objetivo, cara. Sim, sim. Agora, Jimmy, qual é o seu favorito? Mas eu acho que a parte assim da narrativa que eu mais gostei foi a da Biblioteca das 4 Horas. Porque começa com isso, né, que é uma coisa que assim, eu sinto falta em muitos animes, que é o interesse dos personagens em um no outro. Então você pega assim,
One Piece, a gente não tem muito disso, e assim, no One Piece isso até faz sentido, eu entendo isso no One Piece, mas cada um tem uma backstory muito loucona, mas ninguém tem muito interesse muito na do outro. E é um negócio, inclusive, que eu comparo bastante com o Undead Unlucky que a gente fez. Que a gente tem o Andy se transformando, cabelão, Victor, destruidor de mundos, conquistador supremo, não sei o quê. E a Fuko ali, não quero nem saber. E daí? Ela não cria esse interesse, sendo que é claramente algo muito interessante. E no Hanako-kun a gente tem isso. Que é depois de alguma revelação que teve lá, depois dela perceber que ela não sabe nada sobre o Hanako, a Nenê ela vai pesquisar sobre o que aconteceu, tipo, sobre o passado dele. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela usa um local muito bacana, que é a Biblioteca das 4 Horas, que já introduz a gente para um novo mistério da escola, que tem tudo a ver, que tem livros que te permitem ler todo o passado e todo o futuro da pessoa, que é engraçado pra caramba a Nenê lendo o próprio livro dela, tipo, com o diário secreto dela lá Sim. pro crush. Nossa, é muito engraçado. Mas e então, começa com isso, né? Que é esse interesse dela, que é algo que você, como o espectador, você se familiariza com isso, né? Você tem vontade de saber do passado também. Mas o que eu mais gosto, eu diria, é porque além de ter esse aspecto que eu gosto muito, esse artifício que eu falei da Mizaki Stairs, que é de colocar o próprio protagonista na backstory, pra gente ver a backstory acontecendo pelos olhos dele, sem ser um simples flashback, é que é a backstory do Hanako, que é mostrada por meio do Yorishiro, do professor deles, que era a aparição lá. E que, meu, é muito chocante você ver o Hanako naquele estado, como aquela criancinha cheia de curativo. E a gente, pra falar a verdade, acaba só criando mais mistérios. Eu adoro mistérios. Porque por que que ele apanhou? Por que que ele tá todo machucado? Qual é a ligação dele com a lua? Com o professor dele? A apresentação da backstory do Hanako é feita num ritmo muito bom. Que você vai gradualmente aprendendo mais, mas sempre tem alguma coisinha a mais que você quer saber. E você ainda tem a finalização com um outro mistério maior que como que o Hanako foi o único a conseguir mudar o próprio futuro. E é por isso que esse é o meu arco favorito. Não, realmente, esse arco é muito bom, muito bom. Convenci Nossa, você? É o seu favorito agora também? é o favorito agora. Não, mas eu lembro quando a gente assistiu a primeira vez, a gente assistiu junto, não, foi um choque, né, porque a gente Foi. estava querendo saber muito do Hanako, e nesse episódio mesmo, assim, a gente tá indo lá, né, tirar, a Nenê estava indo lá tirar o Yorishiro do ai, eu nunca consigo falar o nome dele. Tsuchigomori. Tsi A gente entendeu a intenção, tá tudo bem. O Tsuchigomori, o professor. E você fica, né, ela vai lá, né, vai quebrar e provavelmente vai ver o passado dele ou algo do É, tipo, né. mas ele Mas tá não, ligado com o e aí a gente Hanako. vai mas aí e a Puta, é pedra muito dele, o legal isso. Yorishiro tá completamente ligado ao Hanako. E Nossa, o eu quero muito saber qual é a do Hanako, cara. muito, Eu tô muito, muito né. investido nisso, eu tô me É, é. segurando pra não começar a ler o mangá. Não, e outra coisa é que na primeira vez que eu assisti, que eu não tinha entendido, porque ela tinha ido lá quebrar o Yorishiro dele. E na segunda vez que eu assisti, eu entendi. Não, Ah, faz é, vale sentido. bem a pena Já falar que disso. então, os rumores, tá? Esse que é É o plot é o mais ou plot. O menos principal do que tá por problema, trás? né? O que tá acontecendo que tá dando todos esses problemas com exemplo, com os Smoke, com a Mizaki Stairs, com tudo? Alguém está alterando os rumores. Algum ser Aham, aham, aham. vivo está alterando os rumores, deixando as aparições malignas, fazendo elas Sim. quererem matar humanos. Por E meio aí, de um pacto com o o sobrenatural, pacto com o sobrenatural. que Isso é um já dos chega mais. mistérios que ninguém sabe quem é. E Exatamente. aí é o E plano aí, do Hanako. o Hanako, sendo além de líder muito esperto, ele pensou: ok, o que vamos fazer? Já que o que deixou, né, subentendido, já que nós não conseguimos ir contra os rumores, né? O que quer dizer, deixou bem claro. Não dá pra gente ir contra os rumores,
o que nós vamos fazer? Nós vamos enfraquecer todos os 7 mistérios, inclusive ele, né? Ele está incluído nos 7 mistérios. Vai ter algum momento que eu acho que a Yashiro vai ter que tirar o Acho selo dele. possível. Nossa, eu quero muito Exatamente. saber qual é do Aham. Yorishiro dele. Não, será que é o selo na cara dele? São muitas questões. Inclusive, sobre o selo na cara dele, o Cole falou no segundo episódio que a avó dele selou o Hanako-kun. A avó dele, ele ficou falando que ele era uma aparição super maligna e que a avó dele quase não conseguiu selar, não sei o quê. Estranho, mas bom. E aí, ele vai enfraquecer os 7 mistérios, inclusive o professor, e é o que faz sentido porque a Nenê tá indo lá fazer isso, e o que faz sentido a Nenê descobrir esse pedacinho da história do Hanako também. Mais uma vez, a história tá sendo impulsionada pra frente, você tá descobrindo coisas com a Nenê e nada é forçado. Nada é forçado. É muito legal. Genial. Genial. Uhum. O que você acha, Nick? Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu já falei com vocês outro dia, que é essa questão das ações dos antagonistas. Aham. Porque No caso, o parece... Tsukasa, então. É o quê? O Tsukasa, acho que chegou a hora da gente falar dele já. Isso aí, porque ele parece ser meio sádico, mas ao mesmo tempo Aham. ser meio amoroso com o irmão dele, né? E tipo, É, parece qual é a que... disso, né? Então é meio estranho até. E tipo, parece que ele só quer ver ter um fogo no parquinho, sabe? Na escola, É. mas Meio Joker, né, mano? é muito Joker, velho, mas é intrigante, tá ligado? Eu acho muito Sim. legal. Eu quero que E eles deem uma boa razão pra isso. sim, mano, eu também, mas me deixa intrigado, tá ligado? Sim, me Eu deixa gosto. muito também. Assim, sobre os últimos episódios, que é o que Tsukasa aparece mais, né? E já vamos chegar no Mitsubai, no Nossa, Mitsubai, eu né? tô me segurando pra falar. Mas, assim, primeiro, uma coisa que a gente não comentou. Quão incrível é a intro. A intro, além em questão de... em questão de música, porque a música é muito agitada, muito animada, Muito assim, eu hype. gosto muito raiva, assim, eu gosto muito de intros que são assim. A animação muito boa, né, com as cores lá do anime e tudo mais. E ainda tem muito foreshadowing. Eles não dão spoiler com a abertura, e a abertura vai se completando conforme você vai assistindo. Eu achei isso genial. Essa abertura, eu acho que é a minha favorita de todos os De animes. fato, é muito boa. Eu acho que eu defini assim, porque é muito boa. E eu digo a mesma coisa da ending. A ending também dá foreshadowings, sem dar spoilers. Nossa, Também a música é muito boa. Os desenhos lá também são lindos. Ah, e sinceramente, eu assisti a ending inteira todas as vezes, porque eu fico ainda intrigada com algumas coisas dela fico muito. que eu tô querendo descobrir até agora. E eu acho que eu quero muito saber das teorias de vocês logo depois da gente falar mais dessa parte final, assim, Aí do chega, anime. aí chega nas teorias depois. Mas sobre o Tsukasa, na intro, eu comentei na intro, porque desde o primeiro episódio, da primeira vez que eu assisti, eu olhei a intro, o Ikki também percebeu. Tem Percebeu, aquele Nicolas? momento que o Hanako tá todo preso assim, e aí tem, digamos, uma sombra que parece ele, que entendemos que é o Tsukasa, e aí ele chega, aproxima assim como se fosse morder a orelha dele, não sei o quê, e a mão debaixo dele vai pra uma área Ah, eu muito. não sei se isso é muito relevante ao plot, Não. sinceramente. Eu estou falando como estudante Ele de dá umas animação. sarradas assim Não, como uma estudante de animação, eu É... digo, não dá pra você fazer uma animação sem uma intenção por trás. Não dá pra. Ele simplesmente virar e falar assim: mexe o bonequinho aqui assim, faz de um jeito só pra. Sei lá, bota a mão indo pra lá, mas dane-se Mexe também. a mão Não. dele pra Eu. ficar Não, lá, é pra justamente, divertir né? aqui. É o Hanako do banheiro, mas o que ele estava fazendo no Meu banheiro? Deus, que horror. Tan, Que tan, horror, ele é tan, muito. tan. Paródia XXXX. Ele é muito inocente pra isso. Para de falar assim dele. Mas esse que é o negócio. Foi isso que eu senti no seu arco favorito, do negócio que a gente descobre um pouco mais sobre ele. Meio que a gente percebe que ele tá sofrendo bullying, né, de alguém. E a gente assume que é o Tsukasa aí, porque Não, pra mas mim a ficou gente bem não sabe claro. se é bullying, se é ele se cortando. Não. Eu tenho, assim, o que eu entendi. O Tsukasa, ele tava abusando do Hanako de alguma forma. Abusando.
abusando, seja fisicamente em questão de bater nele por diversão, eu gosto machucar que o irmão. E quando eu gosto que a própria Nenê, ela não é burra, ela olhou isso e ela pensou, nossa, alguém tava praticando bullying com o Hanako, ele foi e matou a pessoa. Já foi a primeira coisa que ela pensou. Então, não, eu pensei igual. Esse é o negócio. Sim. Você tá o tempo todo junto com a Nenê, que você começa a pensar igual a ela, porque eu pensei a mesma coisa que ela, entendeu? Eu bati o olho e falei, não, o Tsukasa tava fazendo bullying com ele, assim, abusando ele de alguma forma, e eu tô falando, eu sinto algo sexual junto, estou falando. Não tô falando muito pesado. Não, calma. Eu sei. Não tô falando que é algo super, hiper pesado, mas tem alguma coisa por causa dessa mão da intro, eu tô falando. Mas Jesus eu amado. percebo que já tem um abuso físico ali, de que tá machucando o Hanako. E, quer dizer, o Yugi Amane, que Meu, Yugi. Tá bom, você pode fazer o cara que quiser. Mas o negócio é que o Yugi Amane tava realmente sofrendo algum tipo de abuso, que entendemos que foi o Tsukasa, e pelo visto aconteceu algum momento que o Amane, ele se revoltou, né? Tipo, realmente reagiu a isso e matou o irmão com a faca. Mas uma coisa que eu tô falando que deve ter sido algo muito sério, porque o Hanako ele tem indícios assim de trauma. Quando tem sim. quando o Tsukasa aparece a primeira vez lá naquela sombrinha assim que tá no episódio dos Donuts, que aliás é muito bom esse episódio também. O Hanako fica sem reação, ele fica desesperado. Esse que é o negócio. E ele tem muita característica de alguém que sofreu algum tipo de abuso, ou algum tipo de trauma. Ele paralisa. Ele não consegue reagir. O Tsukasa chega perto dele, ele não consegue reagir. Ele tenta se proteger assim com as mãozinhas. O Tsukasa pega as mãozinhas assim dele, tentando. Meu, isso sabe? E o jeito que eles fecham o enquadramento, as coisas, as cores são mais roxas, né? Que chegou o Tsukasa, que é uma coisa mais de vilão, né? Botaram uma cor roxa, assim, a coloração do anime, deixa tudo muito mais tenso, e você fica, meu, por que ele tá assim? Meu, não, e aí você já sente a tensão no ar, é muito bem trabalhado, e você já percebe na hora, né? Não tem dúvida que o Tsukasa é o vilãozão. Por sinal, eu sei que é um pouco tarde demais pra falar isso, mas a gente tá fazendo o review do anime e assim, só os 12 primeiros episódios. Sim. É. E a parte que isso cobre no mangá, seja qual for. O que inclusive é muito conveniente, porque a gente pode cobrir o anime inteiro, que é bem curtinho. Uhum. Uma coisa também da intro e da ending é que, tipo, eles tomam muito cuidado, né, pra fazer elas. Tem uns episódios que, antes de ter a ending, eles colocam a música dando fade in e, tipo, Sim, é tem muito outras bom. cenas. E é muito bom isso. E eles E tomam é muito cuidado. suave a música, né? Sim, eles tomam um cuidado, velho, muito bom. Eu gostei demais desse cuidado deles. Uhum. Não, eu concordo plenamente, cara. Uhum. E acho que agora a gente pode falar mais da parte final, assim, do anime, que a gente já sabendo, né? Da Sakura, do menininho lá, do Tsukasa, o que eles estão fazendo. Só deixa eu comentar um negocinho que a Ah. gente não comentou direito, sobre o Cole. A gente ficou falando muito da Nenê, muito Mas do a Hanako. gente vai falar dele na parte dos Eu sei que eu não personagens. consigo falar do personagem, mas eu acho interessante porque você vê que, apesar da Nenê ser a protagonista que a gente ficou falando, que a gente vê muito tudo da perspectiva dela, às vezes, tipo, tem um episódio que ela do episódio que a gente vai pra perspectiva do Cole. Sim, mas acho que isso entra bastante aí nessa parte do final do anime, que é quando ele entra o Mitsuba. Mitsuba. Então que bom que estamos conectados, né? Então manda, continua. Não, e assim, é muito bem trabalhado, porque a gente já vê alguns momentos que botam o Cole como primeira pessoa, quando aparece o irmão dele, né? Que a gente percebe a diferença entre os dois. Porque no primeiro episódio, que o Cole aparece, que é o segundo, ele tá, não, eu vou lá exorcizar o Hanako, não, porque ele é uma aparição maligna, ficou falando lá. E aí tem já um desenvolvimento de personagem que ele começa aí, ele vai com a Nenê pra biblioteca para pesquisar sobre o Hanako, porque ele quer entender o Hanako. Ele não quer chegar e exorcizar e dane-se, que nem o irmão dele, ou digamos, toda a linhagem dele, da família de exorcistas. Ele quer pesquisar, entender a aparição para ver, meio que julgar se ela é boa ou não, e tentar até resolver o conflito dela, né? O que essa aparição tem com o mundo dos vivos, né? Mas pro finalzinho do anime a gente ganha bastante mais da perspectiva do Cole. Uhum. E eu Infelizmente, acho bom.
E infelizmente uma coisa que o anime não adaptou, que eu tava vendo no mangá, é umas coisas que aconteceram logo depois, acho que da parte da árvore no mangá, que é desenvolvimento assim da mudança da perspectiva do Kou sobre o Hanako, que ele ficava investigando ele, que aparecia o irmão dele pra exorcizar o Hanako, é muito louco, você tem que ler depois. Vou Mas levar. e é logo mais pro finalzinho que aparece o personagem mais detestável do anime, que É, já todo mundo fala o nome, né? Então, o calma que o Nicolas tá mutado. Esqueci o nome dele, dá um spoiler aí antes. Mitsuba. Isso aí, beleza. Um, Vai, dois, fala um, dois, três três. e Mitsuba. Mitsuba! Mitsuba. Jesus, que moleque Putz, insuportável. grila, Mas velho. vamos falar mais dele na parte de Fala personagens. mal. Mas que aí tem toda essa parte do final, assim, do anime, que é assim, que é ele e tal, e aí ele morre, o Tsukasa pega ele, É, então faz. Tsukasa dá o Não, cabeção outra. do Kou na parede. Calma aí. Mais um mistério aqui. O Mitsuba, ele. Não, calma aí, eu esqueci de falar uma coisa sobre o Mitsuba e o Hanako. Eles são bem, digamos, yin yang, meio que bem opostos, né? Porque o Hanako cuida do desejo dos vivos e o Tsukasa cuida do desejo dos mortos. E o Ah, Tsukasa então o tá. Hanako e o Tsukasa. É, isso que eu tô Falou o falando. O Hanako. Mitsuba e o Tsukasa. Não, eu Não? falei o Hanako e É, o. bom, Hanako e Tsukasa. Bom, e aí o Tsukasa tá realizando o desejo do Mitsuba, só que pelo que a gente já percebeu, o Tsukasa ele tem uma mentalidade que mistura, que ao mesmo tempo é meio infantil e ao mesmo tempo é meio psicopata. Ele é meio que ele interpreta as coisas da forma que ele quer. É É, praticamente isso. exatamente. Mitsuba, ele fala tipo, queria que as pessoas lembrassem de mim. E aí ele não interpreta para um lado tipo, vamos ver se a gente consegue fazer as pessoas, tipo, um álbum da escola, não sei o quê, que nem naquele negócio a Nenê mostrou, né, as fotos que o Mitsuba tirou, não sei o quê, fazer alguma coisa assim. Não, ele quer que ele é um, qual o nome? Não é fundador do caos, propagador do caos. Qual é o nome? Esqueci o nome agora, o termo certo. O tacador de fogo no parquinho. Isso. Ele quer o caos, ele virou e falou, não, tá, não, você vai ser lembrado. E para isso você precisa de poder, né? Você precisa tornar um monstro, você vai assustar as pessoas, você vai fazer você ser lembrado. Então, ele é agressivo. O pensamento dele é muito voltado para esse lado bem psicopata. Uhum. E acaba que o Mitsuba morre, né? E o Tsukasa não está satisfeito. O cara morreu, o Mitsuba morreu. Aquele Mitsuba, naquele episódio lá, que a amigo morreu. Ele pega, digamos, a essência que sobrou do Mitsuba, reconstrói ele de alguma forma num molde, não sei o que eu fiquei, que isso? O que tá É, acontecendo? é muito noiado. E Não, assim, eu espero que história mais pra frente. uhum. E todo esse arco assim do final, tipo, eu gostei do arco, mas eu acho que eu teria gostado mais se não tivesse o Mitsuba nele. Se ele não Não, mas fosse eu acho tão que é foco importante. assim. Não, é que ele é importante. Tipo, Toda a tem parte lá que do quarto mistério, dos espelhos, teria sido muito mais legal sem o Mitsuba. Não, eu Concordo acho. demais, Ou com velho. Não, outro personagem que tivesse a mesma função, mas fosse mais legal. Nossa, o não, Mitsuba é esse é muito o negócio. chato. Tem que ter um personagem que você gosta menos. Não dá pra fazer todos os personagens gostar. O Mitsuba, ele. Não, dá ele também- sim. Não, é porque se ele não fosse chato desse jeito, eu acho que ia ficar tipo, todos os personagens lindos e maravilhosos. Não, pelo contrário, assim, tem uma diferença, você vê. O Tsukasa, eu considero o Tsukasa um vilão. Eu, assim, se eu tivesse dentro do universo, eu não gostaria dele porque ele é uma pessoa do mal. Eu reconheço isso. E eu reconheço que ele não é um personagem perfeito e por isso que eu gosto dele. Porque eu tenho interesse nele. O Mitsuba, cara, assim, eu acho ele chato. Ele Eu é acho chato. ele Eu sei, eu não tô muito defendendo ele chato. como. Eu tô defendendo ele como importância, como personagem, não Uhum. como uma Mas pessoa eu que eu acho que eles gostaria, não. podiam ter feito isso de uma forma diferente. Não, E. é que eles E precisavam de um personagem, ó. Eles precisavam o quê? Pra impulsionar a história pra frente. não precisava ser Alguém chato. tá, mas precisava de alguém suscetível
suscetível. Porque o Tsukasa, ele controla completamente o Mitsuba. E o Tsukasa É verdade. ele tá adorando tudo isso. Pra ele é tudo uma grande brincadeira. Ele fala, não fala, né? Qual vai ser a Aham. próxima brincadeira? Pra Inclusive é ele, tudo muito aquilo é louco, né? Que, divertido. tipo, tirou um dos mistérios ali, trocou. E eu queria ter sabido mais sobre aquele mistério, ter aprendido mais Nossa, Não, eu sobre ele. também, cara. coitado, né? A gente não soube Aquele nada sobre ele, só pássaro, apareceu um corvo. corvo meio estranho, né? É, Ele até aparece na intro depois, né? Tipo, aham, bota aham. ele, mas ele não é nada. Mas esse que é o Devia negócio. aparecer a Aí, lápide dele, né? Ele nem coitado. apareceu. Não, mas Só esse lá que é o negócio. dele. Nesse finalzinho, a gente descobre por que o Tsukasa é muito forte. O Tsukasa, pelo visto, ele vai lá, mata aparições, mistérios, espíritos, assim, que são fortes, Come que elas. come elas e Nossa, forçou o na Tsukasa a boa. comer. E aí a pergunta é, como é que o Hanako é tão forte? O Tsukasa agora a gente sabe, e o Hanako? Não sei. Pois Mas é, não assim, de fato, detesto Tsukasa, mas eu acho que a cena do anime que eu achei mais pesada, assim, foi a Nenê acordando e olhando pro Mitsuba assim, tendo acabado de comer o cadáver daquela aparição. Uhum, uhum. Nossa, Nossa, aquela velho, parte eu achei sim. pesada. Dele sujo de sangue, assim. Putz. Mas uma É, coisa do Mitsuba que eu achei estranho é que todo aquele plotzinho dele ficar todo amigo do Kou, nossa, foi muito rápido pra mim. Eles se conversaram assim uma tarde e o é. Kou já tava, Mitsuba, eu te amo, mano. Já tava Bem gay. chorando Eu lá me porque ele pergunto tava se no morrendo. mangá teve mais disso. Eu acho que a gente vai ter que Acho que é questão de ler e testar orçamento mais. também, né? Ah, não Mas, sei, não, poderiam ter feito alguma coisa diferente, sei lá. Eu achei que foi Aham. muito, tipo, Podia dar um time rápido skip, assim. sei lá. Um time skip, eu não sei. 2 anos pra eu também frente, achei que foi Cole e errado. Mitsuba são super amigos. 2 tardes depois. É... Bom, mas eu achei legal esse. Tipo, não achei ruim o último arco. A única coisa que eu achei que foi mais anticlimática mesmo foi o último episódio. Por quê? Que, tipo, do nada aparece os peixes lá, querem Não, levar a esse negócio neném. de eu fiquei meio E, tipo. e tipo, eu acho que poderiam ter terminado o anime numa parte mais que fosse assim, ou um cliffhanger, Não, 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 não. Sabe ou o que que algum é? tipo de coisa mais assim, reveladora, sabe? Não, Alguma não, coisa não, que não. deixasse a gente ansioso pela próxima Eu, temporada. não, eu discordo. O jeito que eles terminaram foi com maestria. Sabe por quê? Porque Hum. assim, eles podem ter introduzido esse negócio, esses. Apareceu aqueles peixes no meio do nada, né? Pô, passou 12 episódios e aí agora aconteceu alguma coisa relacionada à Princesa Sereia no primeiro episódio, né? Surgiu esses peixes agora, né? Eles estavam o tempo todo de olho nela na sombra, assim. É. Mas o que foi bom de ter explorado isso nesse episódio por ser o último também, é que a Nenê, o desenvolvimento dela em questão de, ok, eu quero saber mais sobre o Hanako. Estou descobrindo de pouco em pouco, mas ainda não é o suficiente. Tem muita coisa que eu não sei sobre ele. E ela chega a pensar em se tornar uma aparição para entender o Hanako. E assim, o Hanako acha um absurdo, né? Tipo, nossa, você tá optando, quase optando, assim, querendo é, virar uma aparição. Mas esse que é o negócio. Ela escolhe entre ir virar essa princesa sereia ou permanecer ligada ao Hanako para saber mais sobre ele. E ela escolhe querer saber mais sobre ele. E não acontece um momento assim, tipo, clímax, algum tipo de reviravolta, algum tipo de. Ah, nossa, vamos descobrir alguma coisa sobre o Hanako nesse último episódio para deixar alguém curioso para o próximo. Não, é o contrário. O que eles fazem? Você que tá na perspectiva da Nenê, você tá decidida, você decide junto dela nesse episódio. Não, eu quero saber mais sobre o Hanako. E aí o Hanako ainda vira e fala para você: ok, eu prometo que eu vou te contar o meu passado, eu prometo que você vai saber. Mas até lá você continua sendo a minha assistente, e eles vão lá e juntam assim os dedos lá fazendo o juramento de dedinho, como se não, eu vou ficar com você até o fim e você vai me contar. E é meio que parece que é o anime falando com o espectador, falando, não, eu vou te contar. Você fica comigo até eu te contar? E ela diz sim. E você disse sim, junto. Tipo, eu disse sim, eu vou ficar Sei assistindo lá, até eu te eu ainda contar. achei anticlimático. Eu acho que poderiam ter feito isso, mas de uma maneira melhor do que com os Eu acho que peixes. foi bem feito. Eu interpretei meio diferente. Eu interpretei, tipo, ela achou que os tritão lá é muito feio, daí ela não quis. Tipo, pra mim foi isso, Ponto. porque
pra mim, ela não pensou nisso tudo que você pensou aí, Babi. Ah, eu vou pensar assim pro Hanako, daí eu Não, ela vou chegou a ficar. falar isso, ela falou. Uhum. Ela falou isso mais pro Hanako, então, tipo, pra mim foi mais tipo uma desculpa, sabe? Pelo Ah, menos. duvido. Nem acho, Não, não. eu acho que ela tava sendo sincera. Depois ela Eu virou e acho falou. também. É. E. Não, Se bem mas que ela também esse. queria pegar uns Não, peixes. não, e É, legal. Pescadora. Não, então a gente já. hum, Vamos um pouco pra parte de teoria, então, antes de entrar É, em então, personagem. eu ia falar isso agora. É, Quais porque são as é suas uma boa puxada. teorias? Uma boa puxada. Final do anime, o que vocês acham? Só uma coisa. Bem no finalzinho, o que que acontece? A gente vê um Moki passando, segurando lá os legumezinhos da Nenê com um cartão que ela fez pro Cole, né? Mandou pro Cole, falando, Ai, tipo, não. obrigado por me ajudar, não sei o quê, né? Tava agradecendo o Cole, assinado Nenê. E o irmão do Cole, o Teru, vê e fica tipo, legumes? E aí você remete ao primeiro episódio, assim, que ele viu os legumes na mesa dele, e aí, nessa hora, eu acho que ele sabe ligar 2 com 2, né? E ele percebeu, tipo, então foi ela que me mandou aqueles negócios. E, gente, minha teoria eu posso estar certo ou não, mas a minha teoria é que, por algum motivo, eu não tô dando o motivo, eu não tô dando, assim, nossa, eu tenho certeza absoluta. Mas imagina se o Teru, naquele primeiro episódio, aquela garota aleatória lá do olho dele, virou pra ele e falou assim, eu gosto de você, Minamoto-kun, não sei o quê. Ele virou e falou, mas eu já gosto de alguém. E se ele já gosta dela? Se ele gosta da Nenê? Impossível isso! Não, não é impossível, mas, tipo, imagina a situação de que, na verdade, ele gosta dela e aí, assim. Nossa, não, eu acho que ia ser muito louco. Não, porque, sinceramente, ele podia ter dado um fora na garota e falar, tipo, desculpa, não, né, Eu não acho que ele gosta de retribuo. alguém, realmente, Não mas não é da Nené. você acha que ele gosta da Sakura? Essa é a sua teoria. Eu tinha até esquecido disso que eu tinha te falado, É. mas eu acho. É, porque, faz muito mais primeiro de tudo, sentido. porque é impossível ele gostar da Nenê por causa daquelas pernas horríveis. Não fala E, das pernas da Ikun. Perna de segundo, a rabanete. minha teoria, que tem a ver com isso, eu tinha até esquecido dessa teoria, eu tô muito feliz que você me lembrou agora. Eu acho que o Teru, ele gosta da Sakura, que é a sacerdotisa do Tsukasa. Porque vai ser muito louco, de um ponto de vista assim, narrativo, faz muito mais sentido, eu acho. Porque ela é um ano mais interessante, digo. Ela é um ano mais velha que ele, então já dá aquela atração, assim. A própria Nenê descreve ela como uma boneca, assim, muito bonita. Pernas finas. E. Não, depois eu quero falar disso. Mas. Muito bonita, assim. E seria muito louco ela meio que ter ele na mão dela e, tipo, ela chama ele pro encontro, algum negócio assim, atrai ele. E aí, de algum jeito, o Tsukasa consegue pegar o Terui, que era, tipo, a maior ameaça pra ele, um negócio assim. Porque Nossa, tem pelo mangá, razão. você já sabe que o Teru é barra pesada. No mangá, ele quase exorciza o Hanako, viu? Não, a gente Caraca. sabe que o Teru, assim, isso que eu ia falar uma hora, eu até esqueci. Ele é sério. Tipo assim, a primeira vez que a gente tem uma interação verdadeira com ele, que é aquele momento que ele puxa o Cole e vira e fala, tipo, você tinha que exorcizar o Hanako, meio assim. O Teru tá com aquela cara, ele bota assim a mão na cara, mó sério, falando pro Cole, tipo, não tem aparição boa. E o Cole tá lá, tipo, falando, não, querendo É. debater depois de passar um tempo com o Hanako, fala, não, eu vou Uhum, provar vou exorcizar, mas eu vou primeiro pesquisar, vou saber sobre. E o uhum. Teru tá mó, tipo assim, com cara de eu sou mais velha, mais experiência, tá? Eu vou te dar mais um tempinho, tá bom, Sim, Cole? mas eu gosto do Teru. Eu não acho ele uma má Não, pessoa. Eu acho ele não, eu bem não acho que bonzinho ele é com uma o má Cole. pessoa, mas eu acho ele meio, tipo assim, o Cole, pelo menos, ele tá tentando entender a aparição, tá considerando a aparição como gente, tipo, É. pessoas que morreram, mas que É têm uma diferença sentimento. ideológica. Então, diferente. E o Teru é sério, tipo, ele tem toda essa cara de príncipe encantado, ele é mó negócio da escola, presidente de sei lá o quê, mó. É. Adrian Grass. E aí, por trás, ele, Não, assim, mas aí meio. vê só. A Sakura trai ele, o Tsukasa captura e o Hanako salva. E aí ele muda a percepção dele sobre aparições. Mas aí Caraca. eu tenho também um Hum. counter aqui. Ah. Por que, assim, se não. Então, por que no final do último episódio eles botaram que o Teru descobre que a Nenê gostava dele pelo Omoki? Tipo, Eu acho possível até que aquilo seja só um momentozinho engraçado. Nossa, eu tinha Não, lembrado mas disso. calma aí. Eu acho que não foi. Porque esse anime provou, ele mostra que quando as coisas acontecem, ele não esquece das coisas que aconteceram, né? Eles trabalham muito bem esse negócio de
ah, de os personagens. Se torna muito real esse negócio, porque todos os personagens têm muita, não só opinião própria, como desenvolvimento próprio, como interações entre eles muito reais. Então, assim, eu não acho que eles iam botar só pra fazer engraçadinho o Moki aparecendo com as coisas e ele percebendo que a Nenê gostava dele. Tem alguma intenção por trás disso, é o que eu acho. Então, qual seria a intenção dele? Tipo, porque se ele não gosta dela ou nada do tipo, ele só vai ficar, nossa, aquela amiga do Cole lá gosta de mim? Ah, legal, né? Ele não vai chegar e falar, ô, tipo, botar aquela cena de anime de Japão, assim, botar a mão na parede do lado dela e você gosta de mim, é? Ou coisa Aham. assim. Se isso não. Se não vai acontecer nada Nossa, relacionado a isso, isso, velho. entendeu? Você Se não- gosta de mim, criancinha? Mas, entendeu? Eles botaram essa cena com alguma intenção. E eu acho que tem alguma coisa aí, tipo, em relação ao Teru e a Nenê. Tipo, Ah, talvez. eu não sei. Não tô Bom, falando isso. Sinto que tinha intenções por trás dessa cena. além dessa minha teoria da Sakura, a minha. Acho que é a única outra teoria que eu tenho que eu consigo pensar agora, a não ser que você me relembre de alguma outra minha, é de que assim, no final do anime, o Hanako, eu acho que ele vai passar. Tipo, ele vai reencarnar, sair do mundo dos mortos, de modo geral. Tipo, passar pra outra, entendeu? Tipo. Porque no mangá até fala que tem alguma coisa que ele ainda quer fazer. E. E a minha teoria é que E ele eu quer ir acho pra que isso Lua. vai. Porque ele gosta tanto da Sei. Lua. Não, ele queria ser. Mas calma, calma, deixa eu falar. Mas eu acho que, tipo, vendo como ele se separa da Nenê assim, na ending, eu acho que é muito dizer alguma coisa dessa forma. Eu acho que vai ser alguma coisa no sentido de, tipo, ou daquilo que eu falei dele contrariar os rumores e ter que passar dessa por uma melhor, ou algo do tipo, os rumores estão pegando ele, e aí eu acho que é possível que ele seja exorcizado pelo Cole. Que no começo que o Cole fala que ele é exorcista tal, o Hanako ele demonstra interesse nisso. Antes de eu falar a minha teoria, eu queria ouvir o Eu Nicolas. queria saber das do Nicholas também, que foi a primeira vez dele assistindo. Nossa, a Aham. real é que eu não pensei em muita coisa. Eu não Ah, fiquei teorizando. bom, Então, eu não tenho muito o que dizer aí, galera. Não, Foi mal. tudo eu bem. vou comentar sobre o que o André falou. Eu acho que seria um final terrível. Eu ia ficar muito chateada, porque eu shippo o Hanako e a Nenê. E eu quero ver o Hanako e a Nenê Meu, ficarem não é juntos. porque o seu chip não termina tudo bem e tem um final feliz que é um final ruim. Não. Calma aí. Eles estão interligados. Eles têm uma conexão. E eu não acho que essa conexão foi ou por acaso ou vai ser jogada no lixo. Tipo, eles podiam ter feito algo só tipo, nossa, não, e agora, tá bom, vou te ajudar com alguma coisinha e agora você é minha assistente. Meio tipo, tá, você é minha assistente. Não, eles estão interligados e tem cenas românticas entre eles, tem momentos dele assim. Essa é outra coisa que eu gosto muito, porque, exemplo, no primeiro episódio, quando o Hanako vira e bota a isca na boca e fala, ok, você vai me pagar com o seu corpo. E aí dá aquele momento, tipo, meio, hã? O espectador pensa coisa errada. Eles deixam o espectador pensar coisa errada pra depois fazer uma gracinha. E o Hanako parece, tipo, você vai trabalhar pra mim. E aí você fica, ele é puro. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que tem momentos entre eles que indicam assim, como se eu fosse o criador, eu não ia fazer momentos fofos entre eles, um romance, tendo dois protagonistas, coisa assim, pra chegar no final destruir os sonhos de todo mundo que tá assistindo, todo mundo ia ficar bravo comigo, eu não ia gostar. Você já assistiu Your Line, April? E eu chipava por acaso a loira com o outro? Bom, mas o negócio eu não ia conseguir dormir à Meu noite Deus. pensando que eu criei o Hanako-kun e a Yashiro pra no final eles não ficarem juntos. Meu, isso não torna um final ruim. Eu Meu, ia finais tristes, finais agridoces acontecem. Tá ficar, tudo bem. eu Eu não quero, também, tudo bem ficar triste, mas nem por isso o final vai ser ruim. eu não quero e eu não gosto nem de pensar nisso. Então, assim, por mim, o que eu acho que podia. Ó, eu vou falar duas teorias. Uma,
em questão de presente, passado e futuro, e aquela chave daquele Não, episódio. isso é que eu ia falar, que pra mim essa é a sua melhor teoria, que é a mais mind-blowing pra mim, e que, É. Nicolas, ouve essa, que essa é de cair o cu da bunda, mano. Vou preparar a mão aqui embaixo pra não cair muito. Segura, hein, mano. Aquela chave do episódio que a Nenê é sequestrada, eu acho que foi por causa dela que o futuro do Hanako foi mudado. Tipo assim, se a Nenê não tivesse. Então é um paradoxo, entendeu? A Nenê do futuro voltou pro passado, tipo, isso já aconteceu. E o Hanako, em vez de seguir o futuro dele, por ela ter tirado um objeto do passado, né? Isso deve ter algum problema, né? A gente vê que ela não tava lá como uma espectadora. Ela interagiu com o Hanako, ela pegou a chave. E é saiu muito de lá. conveniente ter isso e o Hanako ser o único que mudou o futuro. Então tem algum. Eu acho que Ou foi por causa seja, dessa chave talvez desse ela momento. tenha matado o Hanako. Então a o Nenê Yugi talvez Amami. seja a causadora do Hanako ser um fantasma. E aí a pergunta é: será que tem algum jeito de reverter isso? Será que. Não acho que o Hanako vai voltar a Não, viver de jeito nenhum. Para os dois ficarem juntos, de duas uma. Ou ele vai. Ou ele. Não, da Andy é me tacando ela pra cima, mano. Não, eu tô tacando ela pra cima porque a Indy, que você não percebeu, a Indy tava se referindo ao primeiro episódio, porque ela vai lá, Não tava. Aparece a câmera do Não. Mitsuba. Ela vai lá. Não, tira. Em questão do Hanako e da Nenê, é o primeiro episódio. É ela caindo lá meio que no mundo dos sobrenaturais. E aí ela vira peixe e o Hanako, depois que engoliu a escama, joga ela pro mundo dos vivos de novo. Tipo, não, vou salvar ela, né? Mas bom, cada um interpreta de um jeito. E o negócio é, para os dois ficarem juntos, que é o que eu quero, só dá para acontecer de duas formas. Ou o futuro do Hanako, que estava escrito, vai acontecer. O que não estava registrado era o fato que ele ia virar. E, tipo, esse paradoxo talvez seja consertado e ele viva. Ou você tá ela deixando não a sua apareceu, mas eu acho que pelo visto não vai. Você tá deixando a sua fangirlzinha interior falar mais alto. Não, de verdade, eu não ia suportar viver num mundo que os dois não ficam juntos, tá bom? É isso. É que nem. Nossa, eu não vejo a hora de, tipo, sair uma segunda temporada, isso acontecer, a gente gravar o episódio e a Bárbara. Aconteceu. Não. Calma aí. Não, imagina, o Eiichiro Oda, ele vai lá. Liga o microfone aí, Nicolas. O Luffy chega em Casquei. Ele chega lá e tem um ataque no coração e morre, entendeu? Imagina. Sim. O Luffy chega lá, não vê o Luffy e morre. Pronto, acabou. É diferente. Ou senão ele dá a volta no mundo inteiro e cai na ilha lá do Igor 3K e é ele. Não, eu não ia, mas não ia querer viver eu acho que vai ser algum negócio do tipo. Eles se dão um beijo e aí o Hanako passa. Não. É um beijo pra ficar unido pra essa vida. Mas sim, eu quero um beijo. Mas, bom, então vamos falar dos personagens. A gente já tá finalizando, né? A gente vai falar dos personagens especificamente e. A gente passou bastante tempo falando do enredo. Não, a gente praticamente fez uma conclusão. A gente só precisa falar dos personagens, principalmente. Bom, meu personagem favorito, acho que a gente tem que começar falando por ele. Yashiro Nenê. Tudo bem? Pode falar. Vamos começar falando do trio? Nosso protagonista e heroína. Eu amo a minha heroína, Yashiro Nenê. Tudo nela eu acho espetacular, mas principalmente a personalidade dela. O fato dela ser uma menina, assim, ela é vaidosinha, ela quer chamar a atenção dos meninos, e ela é, tipo, às vezes parece rasa, sabe? Que ela quer ficar bonita, que... Ela é bem, assim, gado. E, nossa, eu acho que isso gera, assim... É uma característica que, sei lá, de certa forma é raro se ver colocar numa protagonista de anime, mas ao mesmo tempo não deixa de ser bem realista. Querer ser aceito pelos seus... mudar pelos seus crushes, assim, pelos seus ídolos, é uma realidade muito comum. E faz sentido, ela é uma menina... Não caindo pra padrão de gêneros, caralho. Mas assim, ela quer ficar bonita, ela quer parecer feminina pra eles. Ela tá sempre muito afobada pra querer beijar e tal. Eu acho isso muito engraçado, cara. E todo esse papo dela, assim, dela ter as pernas, que ela realmente é um negócio que... as pernas que não mexe são com ela mesmo. É muito bonitinha a perna dela, mas é um negócio que mexe com ela mesmo. Eu acho muito, assim...
é uma protagonista com quem você empatiza bastante. E eu acho ela muito engraçada. As partes do anime que eu mais ri foi com ela, por isso que ela é minha personagem favorita. E eu acho ela muito fofinha também. Eu acho. De verdade, eu gosto que ela usa um broche de caveira, eu gosto disso também. E sei lá, ela é uma pessoa que várias vezes se deixa levar muito pelo flow e aí ela percebe que ela foi levada pelo flow e, putz, eu gosto E ela muito tenta dela. voltar. Então, esse que é o negócio, o desenvolvimento de personagem dela é muito bom. Mas só uma É, coisa, você eu não falou. pude parar de comparar ela com a Fuko. Uhum. Não, e você Dela, falou assim, de dela ser uma design dela. protagonista ativa, sabe? Uhum, uhum. Não, e você falou do design dela. Meu, as perninhas de rabanete dela, que Sim. coitadinha. Ela é Ela tem um sensível design por isso. muito legal, eu gosto muito. Não, o negócio, a cara do anime já é meio, digamos, chibi, né? Porque eles têm esses momentinhos que eles É, ficam maiorzinhos, eles ficam bonitinhos, assim, não tudo é, mais. acho que não é chibi a palavra, acho que é mais tipo moe, sabe? Sim, sim. Mas você entendeu? Tipo, cabeça Sim, grande, olhos sim, grandes, sim, mais olhão. pequenininho. Então, e ela tem naturalmente tem dessas perninhas mais gordinhas, assim, já deixa ela Aham. maravilhosa, deixa ela uma fofura, entendeu? Sim, E coitadinha, a gente só quer ver ela namorar alguém. não, eu quero ela com o Hanako. Se é pra namorar o Hanako. Mas, de acordo com ela, o Hanako está na lista de Não, é não é o tão tipo dela. engraçado isso, é tão engraçado, tipo, Ai, eu o fico Hanako frustrada. dando em cima dela, e ela, tipo, tá, ele definitivamente não é meu tipo, mas eu quero muito namorar, então vamos. E ela fica Ai, animada. mas ó, é, sobre o E desenvolvimento dela como ela personagem. desenvolve bastante. Então, esse que é o negócio, por isso que torna muito real, já que você tá vendo muito da perspectiva dela, né? Torna muito real porque, assim, ela conhece o Hanako, né? Ela, não, putz, virei assistente dele e tudo mais. E aí ela vai entendendo isso um pouco mais sobre as fronteiras, essa parte, mas aí tem aquele momento, assim, no Nicholas segundo morreu. episódio mesmo. Eita, Nick? O Nick virou aparição, gente. Ok, gente, o Nicholas voltou do mundo dos sobrenaturais, da fronteira, ele está bem, está Qualquer, vivo. qualquer problema que tenha dado aí foram alguns errinhos técnicos que se deu, mas já estamos de volta. Bom, Estávamos falando da Nenê. então, continuando o que eu estava falando sobre ela, é, então, e aí é muito real isso, porque você que tá o tempo todo vendo na visão dela as coisas, e você, ok, ela foi assistente começou sendo assistente do Hanako, e no segundo episódio o Cole fala, meu, ele matou alguém. E aí a Nana já, ele matou alguém, mas ela tá tipo, não, mas eu gosto do Hanako, né, ele é meu amigo, não é? E aí depois ah, com o que acontece lá no episódio dos Dunners, depois que, assim, ela se toca, meu, o Hanako tá morto, tipo, ela tem uma mini crise, assim, que ela vira, ela fala pro Kon, né, ele tá morto, né, tá morto, sabe, ela lá fazendo donut, tipo, e ela tem uma crise, ela se joga no chão, né? Ela tá meio, tipo, ficando doida, assim, nossa, mas será que eu gosto dele? Será que ele é uma boa pessoa, sabe? Será que eu devo ser amiga dele? Ele é uma pessoa morta que tá meio que me fazendo limpar o banheiro, não sei o quê. E isso é muito real, sabe? Ela tá se dando valor Aham. e tá pensando sobre a ação de outros personagens, né? Isso é muito único e muito real, assim, você entende muito bem. E tá acontecendo a mesma coisa em desenvolvimento do Cole também, ao mesmo tempo, né? Em relação a ele com o Hanako. Aham. Que ele vira pra ela e o Cole é muito. Se a gente for falar dele depois, eu sei que o Hanako é o principal, mas falando do Cole também, ele é muito compreensível, né? Ele vira pra ele e fala: eu vejo as aparições desde sempre, assim também. Que, aliás, uma pergunta aqui: ele vê por causa da família dele ou por causa do brinco que ele usa? Porque o irmão dele usa uma faixa no braço que tem o mesmo Da símbolo. família. No mangá ele perde o brinco. Ah, tá. Então é por causa da família. Ok. Obrigado pela resposta. Então, e ele é muito compreensível, né? Ele vira para ela e fala, não, e eu que vejo, né? Ele sempre, ele falou que às vezes é difícil, né? Sabe, ficar vendo essas coisas e não sabe como reagir, né? Sobre isso. Então, esse que é um diferencial de outros animes. Quando aparece um fantasma, uma coisa sobrenatural, meio que acaba sendo meio naturalizado, sabe? Fica meio tipo, não, essa pessoa é um fantasma, e tu não fica, ok, tem aquele momento de choque, e depois, ok, ele é um fantasma, não sei o quê, ou ele é uma coisa meio estranha, né? Ele é esse monstro, esse negócio, meio tudo assim, todo mundo fica ok sobre isso. Só que nesse anime é meio. A Nenê
fica intrigado, tipo, meu, ele é uma pessoa morta, sabe? Eu estou falando com uma pessoa morta, sabe? E isso é muito único, eu acho isso muito bom. O que você É, e acha, eu Nick? definitivamente. Ah, É que o Nick fala. Nossa, eu gosto demais dessas nuances desses personagens, dessas indagações que eles fazem pra si. E eu acho que contribui muito pra esse desenvolvimento da personalidade deles. e mesmo pro realismo, né? É, sim, verdade. Eu gosto bastante. É muito bem feito. E, tipo, eu acho que a Nenê definitivamente é um personagem que tem bastante desenvolvimento e é bastante ativo, né? Desenvolvimento no sentido da maneira, logo no primeiro episódio, né? Da maneira que eu falei no começo, como ela começa o episódio, como ela acaba o episódio, e da maneira como ela vai criando interesse maior no Hanako. Eu acho que isso é bacana. E talvez eu quisesse ver um pouquinho mais de desenvolvimento, assim, da personalidade dela mesmo, mas mudar de alguma forma, possivelmente. Mas eu sou muito fã dela ter um papel bastante ativo na narrativa. E seja no começo da história, né? Que, putz, eu não consigo parar de comparar com a Fuko, porque assim, as duas são personagens femininas que começam a, que são que tipo a narrativa começa centrada nelas e depois é dividida com uma contra um parceiro assim masculino que é mais assim, é mais a cara do mangá, digamos. Que o nome do mangá é Hanako-kun e tal, e Undead, Unlucky. E só que é, no começo do Hanako, ao contrário do Undead Unlucky, as coisas estão acontecendo por causa da Nenê, que ela queria conquistar o Minamoto lá, o senpai dela. As coisas estão acontecendo por causa dela, ela tem essa proatividade narrativa. E, além disso, tem a parte lá do meu arco favorito, da Biblioteca das 4 Horas, que começa por iniciativa dela. É ela que quer ir e descobrir mais sobre o Hanako, que é algo muito realista de se fazer. Ela cria esse interesse e ela vai lá pesquisar e leva o Cole junto. Putz, eu gosto muito disso. Eu gosto que Não, ela leva a narrativa em vários momentos. e você falou isso e você me lembrou que, assim, podem ter ficado com a impressão errada de mim, que eu tava metendo muito pau no Daniel Luck no primeiro episódio, mas eu gosto de salvamento, em questão assim, no começo, o Hanako tava salvando muito a Yashiro, tava salvando muito a Nenê, porque ela que lá se ferrou por causa da sereia, ela lá que encontrou os Moki que quase mataram ela, e aí ele chegou meio que pra salvar ela. Mas não quer dizer que o tempo Aham. todo ela é a princesinha bonitinha lá que tá lá pra se Sim, salvar. Ela vai sim. lá e salva o Hanako também, do Tsukasa. Eles começam É, com o chá dela que ela joga no Tsukasa. Aham. Não, ela. Mas. E ela luta, entendeu? Tipo, no episódio da Miss Stairs lá, ela toma a frente, tipo, ela não fica o tempo todo à mercê da situação. Uhum. Ela pensa sobre isso e fala, não, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. E ela vai lá e faz. E isso começa a ser dividido, tipo, o Hanako salva ela e ela salva o Hanako e tenta entender o Hanako. E eu gosto muito dessa, de um salva o outro. Eu acho bonitinho, assim, tipo, sempre gostei desde Uhum. pequena essa coisinha de ai meu Deus, entendeu? E é bonitinho. Além de ser ótimo desenvolvimento. É Uhum. Bom, verdade, eu concordo. Bom, e o Hanako, Hanako? personagem favorito. Porque eu adoro um garoto bonitinho. Eu acho que essa é a verdade. Apesar de que o Cole é, assim, muito compreensível, ele é um ótimo personagem, mas o Hanako assim, me conquistou desde a primeira vez que eu bati o olho lá da pose que eu falei. Sempre que a gente tiver um anime que tem um personagem bonito, eu tô prevendo um mangá, né? Eu tô prevendo a Bárbara surtando, assim. Eu acho muito bom Não, isso. não, não. Muito É isso aí. Em fangirl. Under Luck, quem é a minha personagem favorita? É a Tatiana, que não tem nada a ver com os principais, que É é de porque todo mundo não aqui também. tem principal bonito lá também. Não bonito, mas não tem principal bom. É isso que não tem em Under Luck. Mas em Hanako, assim, a Nenê é um ótimo personagem, o Cole é um ótimo personagem, tipo, eu amo o Cole. É mesmo. Mas o Hanako, eu ainda vendo do ponto. Eu não sei como a Yashiro fala que o Hanako não é o tipo dela. É o meu tipo. Ele é um garoto compreensível, ele é simpático, ele é uma pessoa do bem, assim. E aí você vê que ele tem alguns problemas, né? Em questão de você Tipo, ver que homicídio. aconteceram coisas com ele
que ele tem esse trauma e ela quer saber mais sobre ele, e eu também quero saber mais sobre ele, então eu acho ele um personagem muito interessante, também o jeito que ele se comporta. Eu fiquei me perguntando assim, se o Hanako, ele meio que sofria, ok, definimos que ele sofria bullying, algum tipo de abuso, ele tinha algum tipo de trauma. Isso não é certo ainda. Ok, mas uma coisa que deixou marcado naquele episódio lá, que é o seu favorito, o arco que é o seu favorito da biblioteca, é que o Hanako, digamos, quer dizer, o Yugi Amane, ele era muito solitário, tanto que o Tsuchigomori falou que ele não tinha amigos, falou que ele era solitário, falou que ele era quietinho, que ele era tímido, e eu fiquei me perguntando, será que depois só que ele virou fantasma, ele começou a desenvolver uma personalidade mais forte, inquisito, tipo assim, ele vai lá, conversa com a Nenê numa boa. Ele não é tímido, que nem ele era Yugi Amane, entendeu? Ele toma a frente, ele é mais. Ele é o líder dos Sete Mistérios. Ele era um garoto que sofria bullying tímido e virou o líder dos Sete Mistérios. Ele tem ideias próprias, ele tem jeitos muito bons. Ele chega perto da Nenê e faz essa. Ó, viu? Mesmo que ele tenha um trauma, alguma coisa assim, ele chega nela e brinca com ela, tipo, meio que irrita ela. Ele tem uma personalidade desse jeito Sim. que eu fico perguntando se ela só foi desenvolvida depois que ele virou fantasma, porque quando ele Eu era tô muito curioso pra saber o que transformou o Yugi Amane no Hanako-kun, né? Então, ele é muito interessante. Eu adoro ele. Não, do ponto de vista da personalidade dele, eu gosto bastante. Ele é um sujeito. Eu gosto muito que muitas vezes fica meio ambíguo a moralidade do Hanako. Acho que passou uma moto aí, mal. Mas a moralidade dele fica meio ambígua. Porque normalmente, né, ele é bom, ele ajuda todo mundo. Mas às vezes ele é meio ameaçador, né? A gente não sabe se ele é 100% do bem, assim. Porque, pô, ele é uma aparição, isso fica bem aparente no mangá. E, tipo, ele leva a faca, assim, né, pra conversar com o professor dele, pra saber o que ele falou, que ele tá controlando as informações ali que vão pra Yashiro. E a gente imagina também que pode ser porque ele não quer que ela odeie ele, mas pode ser por outras coisas. Várias vezes ele tem esse aspecto bastante ameaçador, quando ele agarra os pulsos da Yashiro também. A gente não sabe por que que ele matou. Eu sou muito curioso pra saber o que rolou no passado dele e tal. Uhum. E uma coisa que eu fico bastante intrigado assim, eu não sei se tem alguma relação com a história de modo geral, mas várias vezes no anime, e muitas vezes com o Hanako também, a gente vê várias, assim, imagens de flores sendo mostradas, né? Tipo, como decorações, assim, nos cenários e tal. E que é até uma coisa que eu esqueci de falar na parte da arte. Não, a gente ainda vai falar de arte. Bom, das flores, assim e tal. E o nome dele, o título dele como aparição, Hanako, eu fui perceber, logo depois de acabar o anime, que é escrito com o kanji de Hana, que é flor, ou melhor, o kanji de flor que se lê Hana, e o kanji de criança, que se lê Ko. Que então fica, tipo, criança das flores, o nome dele, alguma coisa assim. Queria saber se, tipo, talvez isso tenha alguma relação com a backstory dele, de alguma forma. Sou muito curioso também para saber qual o Yorishiro dele, para saber, tipo, dos poderes reais do Hanako. E uma coisa pra finalizar, assim, eu gosto muito que, assim, ele tem essa química, assim, romântica com a Nenê, que é muito boa, e que até tem um pouco de fisicalidade nisso, que ele puxa, Adoro, ele adoro. abraça ela, assim, mas é completamente diferente de Undead Unlucky, que o cara tá quase Graças a Deus, estuprando graças a a Deus. Fuko, e ela levando Né? uma boa, enquanto ele, tipo, às vezes ele abraça a Nenê, ele dá um beijinho assim na Nenê, tipo naquele episódio lá que deu o desencontro. E ela, tipo, ela Ai, tá sendo, empurra ele, ela fala, que é isso? É bom, é diferente de um jeito bom do outro. ai. Não, e é lindo, e é lindo. E tu, E você Nicolas? vê que não, Ah, sinceramente, ele tem um ciúminho da Nenê, né? ele Tipo, quando tem, ela ele tá com puxa, o é ele, bonitinho. tipo, separa os dois. Eu acho ele um personagem extremamente interessante, eu tô muito Viu? ansioso pra saber do passado dele, é a coisa que eu mais me interesso no anime inteiro. E aí, Eu acho Felipe? esses dois muito bonitinhos mesmo. É. Funciona muito bem. E essa questão aí, André, que você falou do kanji, né, que Ah, falou o nome dele. hum. Será que tem alguma coisa a ver como se fosse um alter ego, sei lá? Porque o Não, nome é um dele não alter era esse, ego né? dele, né? Tipo, o Hanako, mas por que esse nome especificamente, né? Aham.
Aham. Mas eu acho eu queria muito saber mais da história dele por trás, Uhum. e deixou várias pontas soltas e Deixou. que é isso que é legal no anime, né, que deixa várias pontas soltas pra gente teorizar igual a gente fez Aham, pouco aham. antes. Uhum. E uma outra coisa que eu queria falar, já puxando pra outro personagem que a gente podia falar um pouco, eu queria saber um pouco mais da lore desses exorcistas. Então E vamos falar do Cole? vamos falar do Cole. Realmente não é algo que expande muito, né? Uhum. Dos exorcistas, mas a gente sabe que eles estão lá. Eu me pergunto se eles vão ter algum papel na história. Eu acho que eles não deveriam ser o foco, mas é interessante saber que eles existem. Eu acho que seria legal, pra como adorno, sabe, sei lá, qual Aham. palavra usar, pra dar mais um charme Uma nesse construção universo, de sabe. mundo, né? E eu acho. Aham. E isso foi algo que, assim, em alguns momentos do anime eu até senti um pouco mais de falta, que foi tipo, de uma construção de mundo talvez um pouquinho melhor elaborada em determinados momentos. Eu achei que eles fizeram muito bem das aparições, mas talvez tivesse que ter uma distinção maior entre mundo das aparições e mundo dos mortos. Eu acho É, que. e tipo, e eu espero que eles expandam bastante assim, sei lá, o que faz alguém se tornar uma aparição. É algo que eu gostaria de Não, saber então, mas mais. eu acho que isso também faz um pouco parte dos mistérios das coisas, né? Do ar misterioso. Mas em questão de construção de mundo, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, porque a gente tá tentando falando, né? Eles estamos vendo da perspectiva da Nenê. E o Hanako, Verdade. acho que no segundo episódio, segundo ou terceiro, não, acho que foi segundo, ele fala pra ela, sobre que, foi quando o Cole aparece, né, que teve, há diversas aparições ao redor do mundo, que tem uma história É, de aparições, assim, dos yokai que eles puxam da mitologia famílias japonesa. de um exorcista famoso, que é o clã Minamoto, né, que é o do Uhum. Cole, e assim, só com essa pequena informação, você já meio que explicou a base assim, do mundo assim, em questão de aparições, e ainda deixou um mistério de, ok, tem várias, e aí você se pergunta por que tem 7 principais na escola, de por que elas são definidas como as 7 principais, e como é que funciona esse negócio, como é que uma pessoa se torna uma aparição e não morre direto. E sobre o Cole especificamente, ele é um personagem assim muito. Ele é tão real quanto a Nenê, tão real quanto. Esse é o negócio. Ele também Gosto muito dele. tem pensamentos próprios, ele é sincero, ele é É, sensato, ele é muito compreensível com a Nenê, ele tem um crush nela, e eu ele acho tem. uma É apesar de não ter. verdade, E eu tem mó acho legal que dosinha dele. que a personalidade dele não é dependente da Nenê pra existir, nem do Hanako. Ele é a Uhum. própria E nem pessoa. dependendo do irmão. Oi? Aham. E nem dependendo do irmão. Tipo, não é como se É. ele quer ser que nem o irmão, no Uhum. começo, lá que ele fala, mas não é como se ele fosse cegamente querer ser igualzinho a ele. Ele virou e contestou o irmão numa hora. Tipo, não, Sim. o Hanako, tipo, defendendo o Hanako. E Não, no isso. mangá então. E, tipo, eu acho a personalidade dele muito fácil de gostar. Ele é um sujeito, assim, muito bom. Ele tem boas morais, ele tá sempre procurando entender o outro lado. Eu gosto muito disso. Ele é um personagem muito sensato, É lawful sabe? good. Oi? Ele é completamente lawful good. Não lawful, mas completamente good. Não sei se lawful, né? Neutral good. Good. Tipo, ele, ele, ele é muito sensato, de fato, e ele é muito educado. Aham. E ele ser mais novo que a Nenê é legal também, né? Que ela é a Chama ela de senpai dele. senpai. Uhum. Aham. Nossa, verdade. E, e eu acho bacana que ele ser um exorcista que faz mais sentido um personagem na posição dele ter a perspectiva que ele tem. Então faz mais sentido mesmo todo esse debate interno de aparições são boas ou são ruins, é, vir de alguém que foi sempre dito, para quem foi sempre dito que aparições são algo ruins, no caso um exorcista. Então faz muito sentido esse ser um conflito dele e não da Nenê. O Uhum. único defeito dele, pra mim, é ser amigo do Mitsuba. É, eu concordo. Não é o Mitsuba, não o Kou. Deixa o Kou É. quieto. E tu, Nicholas? Meu, acho que vocês falaram tudo que eu queria falar do Cole. Uhum. É,
Mas eu Então, queria saber da lore mesmo, ah, dos exorcistas. uhum. Então começa aí você então, pra não falar que a gente falou antes. Quero saber o que você acha do Mitsuba, próximo personagem que vamos falar. Ah, mas bah, que pia chato, meu. Muito Nossa. chato! Alto, voz estridente! É, toda hora. Hentai, hentai, hentai. Parece festa, velho. Nossa, e ainda por cima com o Cole, que é mó, pô, cara de gente fina. Né? O Então, Cole, isso gente boa. Nossa, Mitsuba desgostável, chato, sempre chorão. Detestável. Ugh, ele é. nem vontade de falar dele. Nem quando o cara vira um mistério da escola ele se torna legal. É, ele fica igualzinho, né, mano? Coitado. É. E. Sei lá, acho que ele podia fazer igual fizeram com o Deadpool lá na primeira versão lá dele, que Ô, costuraram a louco. boca. Podia fazer Podiam, também, eu mano. concordo, eu concordo. Puta merda. Não, eu É, acho que o Mitsuba, ele. Realmente, assim, deram bastante importância pra ele, mas foi muito pra meio que interligar o, o nosso trio protagonista com o Tsukasa de uma maneira assim, sem ser o tempo todo só o Tsukasa aparece de repente e fala e aí some depois, entendeu? Mostrou um pouco do que o Mitsuba não, o que o Tsukasa está fazendo e usou o Mitsuba como uma interligação entre esses dois. E uhum. assim, não gosto da personalidade dele, não gosto. Não gosto do jeito dele, não gosto da voz dele, não gosto do jeito que ele trata a Nenê, que não sei como a Nenê gostou dele, mas tudo bem. Melhor parte é quando o quarto mistério vira pra ele e fala, tipo, mano, você é no máximo um 7. Ah, perfeito. Bom, Nossa, é Ai, e verdade, eu nem lembrava. não, mas ele é importante em quesito dessa interligação, e eu acredito que talvez eles deixem assim, deixa o Ko não, deixam o Mitsuba, talvez ele tenha um desenvolvimento, assim, melhor, talvez ele vire uma pessoa melhor, não sei, mas acho que ele vai continuar chato até o final. Bom, mas É, vamos falar de também. coisa boa então. E o Tsukasa? coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, mas boa. Nossa, eu Coisa ruim. adoro ele. Eu acho ele legal, eu acho ele interessante, eu tenho muito interesse pra saber do passado dele, igual do Hanako. E Nossa, eu eu acho também. muito curioso que, tipo, eu ia até falar, né? O design do Hanako é bem legal, é aquele uniforme antigo, pelo que me parece. Só Uhum. que é diferente do uniforme do Tsukasa. O do Tsukasa talvez seja mais tradicional a palavra, não sei. Mas tem aquele, tipo, aquele, quase um vestido, né? Ou são, tipo, calças, assim, bem largas. Eu queria saber qual é a do Tsukasa, por que ele é do jeito que ele é. Eu acho muito legal a maneira como ele contrasta com o Hanako. E, tipo, não é Uhum. alguém que eu possa dizer muito minha opinião, porque eu sei pouco dele, mas, assim, fazendo um papel de vilão, ele definitivamente se mostra como uma força que, assim, a gente deve temer, sabe? É, ele é imponente, né? E. Ele é tipo uma. Ele é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai vir dele. Uhum. Uhum. Não, e o jeito que mostram ele, em que diz assim, a Sakura, né? Digamos, a sacerdotisa dele, né? Sacerdotisa. Não Sacerdotisa. é Sarcê. Sacerdotisa Isso. dele, a Sakura, descreve ele como carente, né? Lembra É, quando ela encontra com a Nenê, né? E fala, o seu também é carente. Como é que ela fala as outras duas palavras? Fala, tipo, eu fiquei mais carente, porque a Nenê ficou com esse negócio de tipo, carente, tipo, o Hanako não é carente, mas muito o. engraçado ela achar que ela era esse do Hanako. Né? Não, mas o Tsukasa, ele realmente meio, tipo assim, tem um lado meio. Sakura, Sakura, É, Sakura, mané. Tipo, ele quer ficar Caraca, grudado, igualzinho o dublador. Meu Deus, Babi. quer ficar grudado nas pessoas, quer, tipo, se aproximar meio carente, tipo, me dá atenção. Esse é o negócio, ele quer atenção. Quando ele tem a é, sua atenção, ele quer causar, ele quer, sim, ok, agora vamos seguir tudo do jeito que eu quero, tudo do jeito que eu falo, tudo do jeito que eu quero. Se eu quero que as coisas sejam assim, se eu quero que o mundo. Esse que é o negócio, o que apresentou. Ele quer que o mundo
Ele quer ver o mundo queimar, ele quer que não tenha uma regulação para as aparições. Então, ele acha que não, assim, não vou dizer que é compreensível, assim, talvez seja, mas Aí que tá, a gente não sabe as dele, motivações dele ainda, eu quero muito não, saber isso. assim, partindo do ponto que ele é meio, entendemos que ele é um pouco psicopata, mas espero que isso seja, eu acho que isso vai ser explorado mais pra frente melhor, mas a gente vê que ele vira e fala: "Não, eu quero que todo mundo seja livre pra fazer o que quer". E aí você fica: Tsukasa Ancap. Fala isso! "É tipo isso". Então, tipo, tá bom, mas livre como? Tipo, não, tem essa regra, né, que o Hanako vive, tipo, botando as pessoas na regra, A e o gente não sabe Tsukasa por tá quê lá pra também, né? quebrar a regra. O Tsukasa tá falando: "Não, eu não quero que tenha divisão entre vivos e sobrenaturais. Eu quero que todo mundo faça o que quiser". Tipo, Uhum, não tem esse negócio não de: uhum, eu tenho que eu tenho que voltar pro agora eu vou morrer, agora eu me vou". E aí tanto que ele não deixou o Mitsuba ir embora, né, tipo: uhum, morrer". Não, faça as suas coisas, resolva as suas coisas, faça o que você quiser. E é isso que ele defende. uhum. E eu E acho Pô, ótimo, e dá medo. é, pra mim, mas eu acho que ele é mais Joker, mano. Ele quer fazer ele é parte do bem, mundo. tipo, Coringa no sentido de querer ver o mundo queimar, eu só quero saber o porquê. Uhum. Uhum. Mas uma coisa que eu reparo bastante, reparei muito em relação aos personagens do Tsukasa, é que assim, o Tsukasa, ele faz parte desse triozinho que é paralelo ao trio dos personagens principais. Uhum, isso é muito É legal. um triozinho feito pra ser o completo reflexo deles. Que no caso o nosso é o Hanako, o Kou e a Yashiro. E o deles é o Tsukasa, a Sakura, que é a menina de cabelo verde. E aquele outro que tá sempre dando em cima dela, que eu não lembro direito o nome agora. Coitado, também não lembro Mas, dele. Cadê ele? tipo, além de ser legal que, assim, são dois triozinhos, assim, paralelos e bem equivalentes, eles são um completo oposto um do outro. Então você pega, por exemplo, logo de começo, o Hanako e o Tsukasa. Além deles terem uma personalidade bem oposta e ainda ter esse negócio de ordem e caos, eles têm também que o Hanako, ele faz o... Ele dá desejos para pessoas vivas. E o Tsukasa para pessoas mortas. E, e também você tem a parte, assim, do reflexo que pra mim foi a que ficou mais na cara, né? Que foi a da Nenê e a da Sakura. Que, tipo, a primeira coisa que. Uma das primeiras coisas que a Nenê ela repara na Sakura na primeira vez que ela vê é que a Sakura tem pernas muito finas, que é o completo oposto dela. E você tem a diferença de personalidade também, que é assim, uma super afobada, né? Que é a Nenê, que quer saber de romance, e a Sakura calma, plena, deve fazer um puta sucesso com os garotos, no mínimo, talvez com o Teru, que seria mais um negócio de reflexo, assim. E o que eu ainda não pude analisar, que eu não soube pegar tão bem assim, foi o reflexo do Cole com o outro lá. Mas dá pra ver pelo. Sei lá, se fosse pra falar alguma coisa, eu diria que assim, É, O Cole é alguém de bastante substância, que pensa, que não é nada raso, que é o contrário do outro, que é super, super. não, só pra avisar o nome dele é o Natsuhiko. Natsuhiko. Natsuhiko o quê? É o nome dele. Ah, O tá. nome do garoto. Ok. Mas, não, sobre esse negócio de paralelos é muito, muito legal. E eu acho que tem um negócio que, assim, o Cole, ele tem um crush, assim, na Nenê, né? E ele é todo bonitinho, e ele conversa com ela, trabalha com ela, assim, Esse tenta, crush ele... também é Então, reflexivo. esse que é o negócio. O Cole, ele tá ali pra Nenê, ele Eu é não uma tinha pessoa pensado nisso. sincera, é uma pessoa aceitada, conversa com ela, tenta entender ela, ajudar ela. E contra o Natsuhiko, ele é todo, tipo... E aí, gajinha, não sei o que, ele é todo, tipo, tenta chegar perto e ela vai, tipo, sai. E não tem muito desenvolvimento nisso. Ele é meio, tipo, eu me acho um garanhão, miau, sei lá, porque É. ele tem uma O boca meio assim. Natsuhiko é muito Natsu pobre de alma. Bom, bom, eu acho que o Paralelo já falou sobre a Sakura Aham. e o coisa. Uhum. Mais algum especial? A gente poderia Olha, falar da Aoi, que de acordo com a teoria da Babi, é uma aparição. meu, eu tenho certeza que a Aoi é uma aparição. É muito estranho essa menina que sabe todos os rumores o tempo todo, ela sabe tudo. Ela sabe tudo, tá em todo lugar, ela ouve tudo, ela é super disputada pra popularizar, não sei o quê. Eu acho ela estranha. Porque o Tsuchigomori, nossa, eu nunca consigo falar. Boa! Conseguiu. Tsuchigomori, ele falou
deixou bem claro nesse episódio da biblioteca, falando, tipo assim, não, eu sou uma aparição, né, sou professor não sei o quê, e é capaz que tenha uma aparição entre seus amigos também. E apareceu lá falando assim, não, é no meio, não sei lá o quê. Não tô falando, assim, apareceu outros personagens também, mas sim, desde o primeiro episódio, assim, desde que o primeiro episódio ela não apareceu. Desde que ela apareceu, eu olhei pra ela meio, tipo... E, tipo, o único colega que é mais ou menos desenvolvido é ela, né? De resto, não tem nenhum. Mas eu não acho que ela seria, Então, porque ela foi pega pela escada. você só dá esse argumento, Eu mas acho eu acho que que... dá pra, Eu sei acho que é um lá, né? argumento bem forte. Bom, eu ainda tenho dúvidas, assim. uhum. E a gente Su- poderia falar das aparições, mas eu acho que a gente pode começar, tipo, falar da narrativa assim, porque senão vai ficar muito longo o podcast. Não, eu acho que assim, já estamos praticamente na conclusão. Sim, eu só queria saber assim, o que vocês O acham da timing, narrativa? Do timing. Eu acho eu acho que é num ritmo bom que as coisas acontecem, que a gente tá aprendendo as coisas do Hanako num ritmo muito bom. muito bom, Não, e você Aham. falando que quer apressar o último episódio, né? Que queria que tivesse alguma coisa. Eu acho que tá ótimo do jeito que Não, eu fizeram, acho que acabaram. poderia ter acabado de um jeito melhor. Não, É, a única reclamação é exatamente o que você tinha falado de o episódio do Mitsuba com o Kou, tudo aconteceu em um dia, né? E meio que eles ficaram muito próximos da também. série. Uhum. É. Sobre a arte, a gente falou já, mas eu queria acrescentar ainda que eu gosto muito do enquadramento que eles fazem, que eu não costumo ver isso muito nos animes, que é, por exemplo, quando eles estão introduzindo uma cena, que eles colocam, tipo, eles vão fazendo a cena aparecendo aos poucos por meio de quadrinhos. Eu acho É que muito isso bonitinho. remanesce bastante de mangás de modo geral, e eu acho bacana, eu acho bem único o jeito que o anime faz isso. Eu gosto bastante do traço, de tudo, que eles. É um traço assim, bem cartunesco, que é algo que eu acho que realça bastante todo o aspecto de rumores e histórias de terror. Que a arte Meu. ajuda muito isso e a trilha sonora também. E E fica vocês? muito Algo único. mais de arte? Não, eu acho que esse negócio dos quadrinhos que você falou deixa muito único o É, estilo, assim. é. Porque Até, tipo, quando eles estão fazendo uma coisa e a cena fica em blur, assim, e aparece um quadrinho em cima deles fazendo outra coisa. não, e isso é muito bom também para os momentos de piadinha, assim, né? O É, momento é de ótimo, é quebra. ótimo. É uma transição muito boa. Então. O E que a gente, funciona muito bem. o que a gente tinha até discutido, né? É que a animação em si é boa, ela faz o trabalho que ela precisa, mas não é nada espetacular a animação, mas o estilo artístico é o que me conquistou. Aham. O que você acha, Nick? Eu concordo com vocês. Essa questão aí dos quadrinhos é tão boa pra transicionar que a maioria das vezes É. eu nem percebia. Sim, é suave, cara. Sim, e tipo, vocês falando agora, eu Uhum, tô puxando mais da memória. uhum. Eu nem tinha E, percebido. bom, tem algo mais que vocês gostariam de acrescentar? Não, só pra deixar o Não, like acho que aí. por É mim, nóis. a gente Eu, fala eu, assim, uhum. Eu acrescento que eu é, estou com muita vontade de ler o mangá. sim, eu A também. Bárbara já teria comprado o primeiro volume na banca se não tivesse acabado. Eu reservei, olha que eu reservei. Não anotaram meu nome, mas tudo Olha que bem. banqueiro, E bandido. é banqueiro. Não, foi E, triste. Foi no meu e pelo que parece, aniversário o ainda. traço do mangá é Hum, bem legal. E foi no aniversário dela. Uhum. Triste vida. E pelo que Ah, parece, o traço do mangá é bem legal também. uhum. Bom, por mim, E assim, eu ia falar pra gente falar o nosso personagem favorito, mas o meu é o Hanako, do André Noah, Nenê, é a e o teu, Nenê, e o Nicolas? seu Nick. Meu, eu gosto muito desse trio. Eu não sei definir qual que eu gosto Ah, mais. Fala Eu que é acho o que. Cole, fala que é o Cole, porque é o Hanako, a Nenê e o Cole. Tá bom, Babi, é o Cole. meu personagem favorito é a árvore do amor. Nossa, mas a árvore é a maior mártire, né, desse bagulho. O maior mártir? Por quê? Pô. Árvore Não, fazendo mó parceria, árvore. Ela a só. parceria com os alunos ali, né? E ainda Sim, por cima, ela parece um Jojo da vida. é Bom, verdade. eu acho que é isso, galera. É... Não, e as notas? Eu dou 9,8. Eu dou Hum. eu dou um 9 pro anime. Eu acho muito bom, eu me diverti muito com esse anime.
Meu, eu gostei. É uma experiência muito boa pela questão do mistério. Eu gostei demais dessa parte. Tipo, as coisas que eu mais gosto é, tipo, de uma experiência boa pra uma obra. E essa obra teve uma experiência muito boa. Eu É vou muito dar gostoso. 9,5. 9,5. É o quê? Então, ótimo. Não, eu falei que é um anime muito gostoso de se assistir. Deve ser um mangá Uhum, muito gostoso de ler também. uhum. Uhum. Mas eu não sei se eu daria a mesma nota pro mangá, porque tem É, recursos visuais e auditivos que. é aquele É... negócio. O anime, ele é bom quando ele pega o mangá e melhora. Uhum. Uhum. Bom, acho que é isso, galera. Então, não esqueçam de deixar o like se for no YouTube. Deixa o like também no Spotify, que eu sei que dá. Like no Ah, Spotify? Meu tem Deus. like no Spotify. E nos sigam nas nossas redes sociais. É. Instagram, @shonen_show e no Twitter, Shonen Show. Uhum. Esse episódio provavelmente vai ser postado um tempo depois de quando a gente tá gravando ele, porque a gente tá juntando assim três episódios. Precisamos editar e tudo mais, E a né? gente tá E juntando lançar. 3 episódios pra gente começar a postar. A gente ainda Uhum. vai gravar o terceiro. E que mais que eu ia falar? É... Ah, é sempre assim, eu sempre esqueço no final. E aí, galera, André do Futuro falando aqui, essa parte da gravação deu uma bugada. Então, o que eu falei foi primeiro uma dica do mangá que o Murilo escolheu pra próxima gravação, que, bom, pode-se dizer que é um mangá assim bem cortante, por, por falta de uma palavra melhor, e um mangá bem afiado, talvez. Bom, de qualquer forma, e outra coisa é que o nosso ritmo provavelmente vai ficar um pouquinho mais diferente agora, que no final de semana a gente vai gravar uma análise e no seguinte a gente vai fazer algum tipo de discussão. A gente vai alternando para ter mais tempo de leitura. E é isso, pessoal. De volta ao presente. Valeu. Pra falar. Ok, Sou então. eu que vou falar aqui. Se você não Fala. deixar o like, se inscrever e fazer mais coisas aí no Aham. Spotify, que eu não lembro, vai aparecer a Loila do banheiro, vai puxar seu pé Isso aí. e, e vai falar, o Nicolas avisou aí. Aham. Além disso, se vocês não curtirem o vídeo, eu vou tomar isso como uma ofensa pessoal. Muito Isso obrigado aí. por você que assistiu até aqui, que ficou longo esse. Esse ficou, hein? Nem teve um murijo. É. Ok, até mais. Bug out. Falou aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Tchau. Nicolas vazando. É nóis. Falou.